Cara, muito obrigado por ter vindo. Cara, é um prazer. Demorou, acho que, sei lá, um ano pra gente conseguir fazer foi difícil marcar isso, hein? acontecer. Esperando a sua vinda ao Brasil ou a minha ida aos Estados Unidos. Né? E quando você for lá, você também vai participar do meu também. Absolutamente. No bate-papo, no absolutamente. Estou doido pra conhecer aquela sala lá que eu fico vendo. Vamos embora. Vai sentar lá e vai ter que fazer um som. Me fala disso aí, cara. Me fala já de cara. Como que foi essa mudança ali pra chegar nos Estados Unidos? Quando que foi isso e como é que aconteceu a parada? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer aqui estar batendo um papo contigo. Sabe que já falei da admiração que eu tenho por você, por sua história e pelo seu play, né? Recíproco. Com certeza. Tamo junto. Cara, a minha ida para LA foi uma questão já desde muito cedo. Por algum motivo, eu acho que a gente consome tanta cultura americana de forma geral. E quando eu comecei a estudar bateria, eu comecei no samba, na música brasileira, porque meu professor era de música brasileira. Só que em algum momento ali, inclusive um grande abraço pro Lenilson Silva, lá de São Caetano, ele me apresentou ele emprestava umas VHS assim, para os alunos, sabe? E aí era o tributo ao Buddy Rich. Okay. Aí eu vi aquela coisa, né? Eu falei, ó, esse aqui é o estilo dos batera americanos, é isso aqui. Os brasileiros é isso aqui que eu faço. Mas o americano é esse estilo, que é um estilo mais X, Y, mais frio, mais não sei o quê, calculista e tal. Mas você tem que aprender isso aí porque é técnica, não sei o quê. Então vai assistindo. Olha que interessante, essa foi a leitura dele, assim. Foi a leitura dele. E o jeito que ele te meio que, né, colocou. Que ele assim, apresentou. Saquei. Né? Não era aquela coisa anti-americano, mas era uma linguagem. A linguagem americana é essa e a nossa é essa. Quando eu vi aquilo, eu vi Dave Weckl, né? Tipo, Vini Colaiuta. Pelo amor de Deus, né? Você tá falando daquele vídeo dos três que tá o Guedes no meio? Tá, exato. Entendi. Só que eu zerei aquela fita, só que eu não jogava muito videogame. Eu joguei um pouco, mas não. Agora aquela fita eu zerei. Bruno, você já zerou algum jogo? Não, mas aquela fita eu zerei. Fita VHS, tá vendo? Tem gente que nem sabe o que é fita VHS. Depois a gente explica. Bota um quadrinho lá e fala, galera, VHS. Enfim, aí eu zerei, ficava zerando aquilo ali todo dia. Tinha 2h30, eu assistia todo dia às 2h30. E aí eu falei, bom, isso é Estados Unidos? É, obviamente, né? Colaiuta, Dave Weckl, Steve Getz, está falando mais Estados Unidos que isso, difícil, né? Na exportação do tipo de cultura pop pro mundo, né? Totalmente. Então eu fiquei muito ligado naquilo, falei, caramba, que lugar é esse que sai essas coisas assim, que me impressionou demais, né? A música você não vai querer explicar tanto técnica, bateu assim o negócio. De cara, então, pelo que você tá falando. Exato. Na hora que ele chegou e falou, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, assim, eu tinha muita vivência da música brasileira, que eu adorei ali, o sambão mesmo, aquela coisa do semicolcheia na mão direita, que ele obrigava a gente a fazer, tipo assim, ele tinha um limite ali nas aulas que tinha que fazer 20 compassos. Né? Só que 20 compassos é terminar o 20º compasso, no caso, né? Então você chegava no 19º, se você errasse uma nota, aí ele volta tudo. Eu falei, caramba. Então, assim, meio que até a parte do estudo você tinha que... eu desenvolvi um gosto meio que pela obrigação de ter que passar na aula aquela lição, né? Então já foi um geralzão muito legal. Sim. Já no começo, eu tô falando de 9 anos de idade. Então, sei lá, me deu uma parada. Aí eu fiquei nessa de... Eu tô contando bem o contexto de tudo. Então eu fiquei com aquela coisa muito na cabeça e eu falei, cara, um dia eu quero experimentar um pouco desse dia a dia desse país, né? Não necessariamente que eu vou ficar lá a vida inteira, sei lá, daqui o ano que vem eu volto, não sei. Mas tipo, eu falei, eu quero experimentar um período, né? E aí você planeja a sua vida, né? Sabe, nós somos autônomos, músicos e algumas coisas, né? A questão financeira você tem que se planejar muito bem, fazer tudo certinho, se você quer ter uma carreira... uma longevidade interessante. Então, me planejei, pintou o momento que eu achei legal, dei entrada no visto, mudei em 2019, justamente para experimentar um pouco mais essa cultura no dia a dia. E aí, é legal porque eu moro em Venice lá, que está perto do Baked Potato. Então, assim... Clássico. Aí todo mundo vai... Nós que faz tempo vai nas NEMs da vida. Sim. E tal... Toda vez fazia aquela paradinha lá no Baked, subia lá na Anaheim e vamos embora. Então, assim, eu tô muito perto do Baked, então quando eu tô lá, não tô em turnê, eu tô quase toda semana no Baked. Pra mim é uma realização de poder assistir o Gary Novak, tipo, uma terça-feira. Inúmeras vezes, sim. Com Scott Kinsey, Tribal Tech, numa terça-feira à noite, 9 horas da noite, o cara tocando assim, totalmente linguagem, cultura, arte no mais fino, assim, porque ninguém tá ali preocupado em... Tá no Baked Potato, não é um clube gigante, que é pra tocar música mesmo. Então tá toda a vibe de todo mundo, público, do som, é música. O que eu posso doar? Então você vê os caras errando,
aquela coisa, porque eles estão assim, eu não tô aqui, eu tô aqui para experimentar o meu momento nesse lugar, entendeu? Doideira, né? Só abrindo um parênteses, assim, né? Isso são os caras puxando a parada pra frente, né? Tá todo 100%. mundo nesse limite ali, né? Tipo, Nesse no limite. sentido de, tipo, cara, tudo que eu faço é pra chegar aqui e entregar o melhor que eu posso dentro dessa coisa que eu não sei o que ela é ainda. Exatamente. Então isso tá acontecendo na hora. É ali, né? um lugar de não ter amarras, porque é você, a sua expressão artística da forma mais pura. Não, obviamente, quando você tem as pessoas ali, existe obviamente um julgamento, então não é tão confortável quanto, sabe, tá na sua sala de estudo. Porque eu tava vendo, não sei, eu acho que foi o próprio Gary Nova, que ele é muito bom assim de falar, eu adoro ouvir as entrevistas dele e tal. Ele tava falando sobre os momentos que você tem na sua sala de estudo que só você sabe e só você vai saber a vida inteira, que é aquele momento que você fala, parece que isso aqui é legal, mas você nunca consegue voltar naquilo, fazer de novo, do jeito que você teve aquela sensação. Então, lá acontece um pouco disso, entendeu? O cara, eu ia explorar um caminho e, sei lá, o cara errou, voltou errado, sabe? Mas a música tá acontecendo. Que é engraçado, né? Porque chamar de erro nem é justo, né? Porque não é um erro, Exato. né? É um acidente, mas que causa uma coisa nova. Exatamente. E que é a coisa mais... Que pode ir para outro caminho, até de subdivisão ritmo. De repente o cara voltou de um jeito e falou, começou a tocar tercinado agora, porque o problema é meu. É tipo assim. Então, bom, contextualizando tudo, então eu queria viver um pouco disso. E aí pintou essa oportunidade, fui em 2019, estou lá até agora. E estou vivendo isso, estou adorando toda essa experiência. Eu toco lá também, né? Tive a experiência de tocar com alguns artistas de lá. Toco em igreja também, né? Eu tenho esse background de igreja. E acabei tocando lá, e lá tem umas divisões muito claras do que é black music. Você sabe muito bem, né? Você sabe como funciona. O que é black music, o que é worship music, né? Música mais de branco, música de negro. Eles têm um pouco dessa divisão. E eu acabo que toquei né, tô no meio do caminho. Toquei numa igreja totalmente de worship music e outra de gospel, assim, sabe? Então, é interessante. Então, tô conseguindo legal, cara. um pouco disso. Você acha que... Porque assim, né, pelo que você falou, e a gente vai voltar daqui a pouco, eu quero muito saber da sua construção, né? Até porque o podcast é literalmente sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento pessoal, né? Então, como que a pessoa vai se ajustando e mudando até virar o que ela é hoje, assim, né? Mas... você acha que no crescimento dessa ideia, né, porque você teve esse insight de, tipo, nossa, eu preciso ver isso aqui mais de perto um dia, acho que é isso que você estava tentando dizer, né? Então eu preciso estar perto disso, eu preciso, como que eu faço para puxar um pouco disso e para entrar nisso, né, e ter um contato mais direto? Você acha que eventualmente essa ideia foi também se moldando para um lado estratégico no sentido de estar perto dos grandes, porque também eu quero ser grande, né? No sentido de, tipo assim, né? De carreira internacional, né? Eu acho que isso acaba sendo um pouco inevitável com a sua maturidade, porque quando você tá nesse segmento, música, né, artista, autônomo, como eu disse, você precisa planejar muito e ser estratégico. Senão as coisas não acontecem. Não tem o que fazer. Então eu acho que isso é inevitável acontecer um pouco de estratégia, porque isso acrescenta no teu nome, na sua carreira, você vai estar lá, então vamos imaginar, o que seja, vamos colocar o nome sobra, o que seja a sobra de uma coisa muito legal, já é muito legal para as coisas que você está almejando e de onde eu vim. Estou falando da minha história também. Claro. Então eu acho que poder e começando com isso, porque tem um começo de tudo, é meio que você está num ambiente que você já tem todo mundo muito bem estabelecido ali. Então você, embora algumas pessoas já te conheçam, você já tem alguma coisa com marcas e tal, você está num ambiente novo, né? Você tem que estudar as reações das pessoas, como funciona. Então acho que também faz parte de um crescimento estratégico meu também. Não só musical de carreira, mas acho que pessoal também. Acho que, como você também já viajou muito, o mundo, você sabe que ter contato com outras culturas e você cresce muito. Cresce tudo, muito, sim. Porque você consegue... Você vai tirando vários preconceitos, né? Desde... Assim, toda sorte de preconceito vai caindo porque você vai tendo contato com pessoas, com seres humanos que são excelentes e que estão em outra vibe sua. Você fala, pô, dá para conectar isso aqui e criar coisas novas a partir disso, né? Sabe uma coisa que eu acho que é interessante a gente pontuar? Porque, assim... Não necessariamente as pessoas... como é que eu vou falar isso para ficar bem claro, né? E também para não parecer outra coisa. A gente, de certa forma, e eu acho que isso muito da minha história corrobora um pouco com a sua, assim,
a gente achou, porque você falou, você transformou isso na palavra maturidade, né? Então, assim, ao longo daquele processo, você foi maturando aquilo ali, até chegou uma hora que você teve essa sacada. Eu entendo hoje que não é todo mundo que tem essa sacada. Muita gente está perdida e vai meio que entrando naquele bolo do jeito que a coisa está acontecendo. Eu estou falando isso pelo seguinte, você acha que teve, né, nesse crescimento seu, né, buscando essa maturidade, você acha que teve alguma coisa que te fez ter um pouquinho mais desse olhar de ir para estratégico também, né, que te fez falar assim, nossa, realmente eu preciso fazer isso aqui, ou foi totalmente mesmo uma coisa do acaso, assim, ou da experiência, né, igual você estava falando? Eu acho que eu tive uma sorte também, aquela coisa, né, associado com sua dedicação, etc. Claro, né, claro, beleza. tudo junto, né? Mas a sorte que eu digo, quando eu comecei a tocar com o Kiko Loureiro, em 2012, muita coisa mudou para mim, porque ele é um cara extremamente estratégico, certo? E conviver junto com ele, o próprio Felipe também, né, sempre ter essa visão mais profissional da história. Então eu já sempre fui um cara mais sério. Nunca fui muito, vai tocar e sai para ficar bebendo a noite inteira. Eu nunca fui isso. Eu vou trabalhar, vou voltar para minha casa, no outro dia eu vou dar aula o dia inteiro, vou estudar, tocar. Eu sempre fui meio nessa pegada. Uhum. Então, tinha um pouco disso já na cultura do meu caráter, personalidade também. Mas ter esse contato com o Kiko muito cedo me ajudou a pensar um pouco mais estratégico também. Eu acho que eu aprendi muito com ele nesse sentido, sabe? De ter uma visão um pouco mais, ele sempre falou muito de 360, sabe? Da sua... Totalmente. Quais as áreas que você pode atuar, até nível de planejar financeiramente, sabe? Pô, por um momento eu vou forçar um pouco mais nas aulas, tá virando isso agora, sabe? Aquela coisa, então eu vou forçar um pouco mais aqui, me dedicar, o que eu preciso aprender para melhorar minhas aulas, aquela troca, né? Aquele feedback. Então acho que isso foi uma virada de chave para mim. Total. Tocar com o Kiko muito cedo, eu aprendi bastante ali sobre esse lance estratégico e também ele me incentivou bastante o lance de ir para fora. Tipo não, acredita nessa parada, uma hora você vai conseguir se planejar, vamos dizer, financeiramente, e vai viver essa experiência, que também não significa que você vai ficar lá a vida inteira ou não, mas faz parte do processo. Claro, né? até no sentido de motivação, né? Porque pensa, né? É uma coisa que faz parte da sua busca, pelo que você está falando, né? Sim. Então, tipo assim, você quer... A parada também te deixa naquela de... a continuidade, Sim. né? Você correr atrás do seu propósito, da coisa que você quer fazer, independentemente de todos esses outros fatores que são muito importantes, né? Mas é interessante você falar isso, porque faz todo sentido. Você estava ali perto de grandes... caras que são muito bem sucedidos e tem muito bem clara essa separação das coisas, né? Do que é o que. Né? Até porque muita gente, você está falando desse negócio de sair e é interessante isso, porque eu me sinto muitas vezes nesse lugar, ao mesmo tempo, tem uma coisa do networking que é muito necessária, né? Exato. E que ela é um pouco esse hangout, né? Vou chamar, sei lá, de... Não, isso eu faço. Né? Mas você está entendendo o que eu estou falando, mas né? ele é bem claro. Com certeza. Está muito claro. Principalmente quando você está no jogo. Sim. Você sabe o que é hang de... Não que você está sempre com segundas intenções, não é esse o caminho. Network é network. Se você não fizer em qualquer profissão, entendeu? Desde da pessoa que tá trabalhando atualmente como atendente de um caixa de supermercado e não souber fazer um networking dentro for proativa, ter network, ela não vai crescer. Exatamente. Nenhuma área. Então, é muito claro quando é um hang de network, etc., que você também faz amigos que podem durar a vida inteira, tudo bem. Agora, quando é uma saída para curtir, que tá tudo bem também. Tá tudo Quem bem quiser também. faz. Claro. Eu não tenho problema com... Só que eu sempre pensei, cara, eu não tenho tempo para isso. Sabe assim? Na minha cabeça, eu sempre achei que... Sempre foi assim, você acha? Sempre. Legal. Aí, acho que também vem um pouco da cultura da igreja e tal, que não necessariamente da parte religiosa, fundamentalista, nem é uma coisa que eu concordo mais e nem pratico dessa forma, que eu nem concordo mais, que aí outros assuntos. Mas eu acho que um pouco da disciplina veio disso, juntando também com o lance do meu primeiro professor, que isso para mim é marcante até hoje na minha vida. Então, coisas que eu faço até hoje, eu sei que tem uma raiz, eu lembro dele. Legal. Boa parte do meu estudo, vira e mexe, eu lembro daquela semente de, se você não estudar, vai chegar no seu 20º compasso e vai errar no segundo tempo. Sabe assim? Tipo, pressão ali. Mano, estuda, entendeu? É o único caminho, né? Não Sim. deixando a sua parte artística, a sua expressão mais... Como diz o disco do Kiko, inclusive, que eu acho muito legal, que é o Signs of Innocence. Que é tipo assim, você vai crescendo, então você vai acumulando um bag de técnicas, de musicalidade e tal,
mas não vai perder o seu básico, o porquê você está fazendo aquilo, né? O propósito ali. Bateu Sim. ali primeiro e tal. Então, acho que meio esse caminho. Me fala, aproveitar isso então, me fala mais desse background seu. Me fala, mas eu queria até entender até desde porque assim, você começou muito novo, me fala de como que era as coisas em casa, assim, o tanto que seus pais te incentivavam, como que era essa parada, como que era o seu ambiente ali? Essa é outra parada que eu tenho que dizer, eu tenho acho, muita sorte nesse sentido, porque eu tenho uns pais incríveis, né? Porque meu pai é metalúrgico, assim, a vida inteira, trabalhando numa empresa multinacional e tal. Minha mãe dona de casa, então é aquela família bem tradicional ali e tal, bem família. E sempre da igreja. Então meu pai toca guitarra na igreja, até hoje, e minha mãe tocava trompete na igreja. Que louco. Então assim, esse ambiente musical de ver meu pai com um bag de guitarra, indo todo domingo ensaiar na igreja, aquela coisa. Então eu sempre estava naquilo. Então eu meio que cresci nesse ambiente de, fez ali, trabalhou a semana inteira, aí final de semana vai ensaiar. E aí, moleque, barulho, bateria, né, aquela coisa. Então, terminava todos os ensaios, eu tava ali na bateria, querendo enchendo o saco do batera, como as pessoas fazem com a gente hoje. Era o meu, né, eu falo assim, a molecadinha, né? Isso era eu. Era eu total, então eu entendo, né? Tipo, enche um pouco, mas você fala, era isso. Então eu ficava enchendo o saco, tal, querendo tocar com os bateristas locais. E já de cara na batera, assim, então, foi um interesse... Meu pai tentou a guitarra, inclusive eu tenho uma foto de, tipo, 5, 6 anos com a guitarra desse tamanho, baixinho. Meu pai achou que ia dar certo, não deu certo a estratégia, mas eu vinha já de, sei lá, 3, 4, 5 anos em casa, eu montava lá minhas panelas e já ficava batucando. Então já existia esse interesse natural? Já assim. existia um interesse natural, por algum motivo, eu não sei identificar claro, isso, nem meus pais também, que a gente já tentou buscar, mas não tem. E aí eu ficava na panela, e a sorte que eu ia dizer principal é que meus pais incentivavam demais. Meu pai adora que eu toque bateria. E minha mãe, a gente morava numa casa bem pequena, tipo 2 cômodos e tal, e quando chegou no momento de eu ter uma bateria, etc., eu tocava ali o dia inteiro, enchendo o saco, aquela barulha, tudo errado, né, meu? Só barulho, né? Tá. Minha mãe em casa, dona de casa, não reclamava assim, de nada do barulho. Sabe assim? Tipo, tá enchendo o saco, para aí. Não reclamava. Então, cara, eu acho que esse ambiente foi muito fértil para as coisas acontecerem. Claro. Ao mesmo tempo, poderia ser uma bagunça, porque, tá tudo certo. Meu pai tinha um lance da disciplina. Não vamos dizer que eu era o pai do Michael Jackson, não. Não chegava a me bater. Não chegava a me bater. Mas tinha umas paradas assim. Meu pai na firma, aí ligava, né? Um horário de ligar para minha mãe e tal. E aí, Bruno estudou? Sabe assim? É mesmo? Tinha uma parada assim. Mas quando que começou isso? Só para eu entender, tipo, porque existe um período que você tá ali, e eles estão sacando que você tá indo para esse caminho, mas que hora que foi, tipo assim, cara, o negócio então, aí era só panela em casa. Uhum. Quando aconteceu mesmo, esse Lenilson, que eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram pelo meu caminho legal, e me acrescentaram bastante. Claro. Então eu gosto de falar muito dele. Ele é um mito lá no ABC. Na região do Grande ABC em São Paulo. Então todo mundo conhece os músicos, a Fundação das Artes, aquela coisa ali, todo mundo conhece o Lenilson. Ele tocava na Atrium Jazz Band, tocava na Hebe Camargo, sabe? Sargentelli, aquela coisa toda. Então, meu pai sempre falou, tem um batera que tocou já quando eu não era nascido, na igreja que ele ia, e o cara levou o rotom-tom, então fez uma baterona e todo mundo ficou impressionado. Então ficou uma lenda naquele local, que é de verdade mesmo, ele é um excelente batera, então assim... Sempre se falava dele. Você tem que ver o Lenilson tocar. Não sei o que é Lenilson. Então, pra mim, ele era assim, que eu não conhecia. Era o Ronaldo Fenômeno uma coisa da batera mística, entendi. que eu nunca ia encontrar. Quem é esse cara? Um belo dia, com uns 9 anos de idade, ele passa, terminou lá a reunião na igreja, ele passa em frente. O Lenilson ali. Fala todos os músicos ali. Aí meu pai, esse aqui é o Lenilson, tal, não sei o que. Cara, eu nem nunca tinha visto, cara, sabe? Meu Deus, o Lenilson. Aí, assim, semana seguinte, eu entrei na aula com o Lenilson, com 9 anos, né? Semana seguinte teve visto ele lá. Então foi direto das panelas ali. Foi da panela pra batera, aí então não tive estudo nem nada, assim, antes do Lenilson. Então comecei lá. Que legal, ele te pegou então bem cru mesmo, no começo. Um groove, nada, era só barulheiro, não sabia fazer um groove, nada, zero. Como segurava na baqueta e tal. Só pra saber, você ficava tocando no ar ou você colocava músicas, tocava junto? Não, nada, sozinho. Ficava fazendo coisa. Como um doido, sei lá, entendeu? Tipo, entendi. Ao invés de brincar de carrinho, eu ficava batendo. Descobrindo as coisas ali, né?
E não tinha groove, não tinha uma sequência rítmica. Eu lembro que era tudo desorganizado. Mesmo sendo novo, eu lembro que não tinha nada eu acompanhando uma música, sabe? Não tinha. Aí eu comecei a fazer aula com ele e fiz ali uns 3, 4 anos de aula com ele. Eu fui mudando, né? Depois outros professores e tal. Mas foi esse o começo e tal. O que você escutava nessa época aí? Cara, Você lembra? a gente escutava muito, como era uma parada mais, como eu falei, igreja e tal, a gente tinha muita referência de igreja. Então, assim, muita coisa boa, mas muito mais dentro da igreja. Tá. Então, tipo, Kirk Franklin, que é o americano, tipo assim, ele tá bem no mainstream americano hoje, que é um cara mais do black music. Então já tinha coisa do funk americano, aquela coisa toda acontecendo, mas local brasileiro na parte do rock era a Oficina G3. Então a Oficina G3 sempre foi a maior banda, né, do gospel e tal, que é uma banda incrível. Então deu sorte também de não ser uma banda, entre aspas, e aí não tô... Vamos separar aqui que é simples de simplista, tá tudo bem, né? Quem quiser tá tudo bem, mas assim, já era uma banda complexa para se aprender e tocar. Entendo. Então eu comecei, era tipo, sei lá, meio que o Dream Theater da igreja, tipo assim, né, guardadas as devidas proporções. Então eu já comecei no meio complexo, assim. Como eu vou tocar essa música? Era uma loucura. Então eu tentava, com a aula, brazuca pra caramba, muito samba, maracatu. E aí, mais uma pergunta dentro disso, né? A aula era mais focada no direcionamento que ele tinha na cabeça, Sim, né? exato. Não era aquela coisa, tipo assim, você falava pra ele, pô, eu queria muito tocar essa música. Não tinha. Senhor. Não, Entendi. zero. Ele era bem específico. Eu quero tocar isso aqui. Não. Primeiro você vai aprender isso aqui porque Ok. esse é o método, entendeu? Entendi. Você vai seguir esse método e depois, se você quiser na sua casa, você fica tocando se você quiser. Mas você passa o método primeiro, aqui não. Aqui você não vai fazer o que você quer, não. Se você vai fazer sua casa, aqui não. Aí ele... Bom, tava no... então. Aí eu ficava estudando toda a parte brazuca com ele. E em casa, né, obviamente que eu digo, ficava praticando em casa essa parte da escola, da aula, mas ficava tentando tocar os Oficinas G3 com 9, 10 anos de idade. Então foi dando já naturalmente uma coisa mais complexa, sabe assim? Que de repente vai desencadeando você gostar de progressivo pra caramba. Só dessa mistura aí você já tá falando de uma entendeu? coisa Você assim. tá falando de eu ouvir o Dave Weckl lá com 10, 11 anos e falar, meu Deus do céu, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu nem sei o que tá acontecendo ali, sabe? Mas acho que é isso que eu quero. Então já veio dessa complexidade. Então era meio isso que eu ouvia e ficava tentando reproduzir. E de cara você acha que você já trazia, porque você falou que seu pai tinha essa coisa com a disciplina, né? De Sim. ligar e perguntar se estava rolando. Você acha que você também já tinha um pouco dessa coisa em você? Quase que eu vou chamar talvez de responsabilidade, né? De tipo assim, porra, eu peguei isso aqui, saí dessa aula, então deixa eu praticar isso aqui que tá na aula. Você sempre foi esse cara que eu chegou... acho que eu fui. Eu me sinto assim, lógico com a batera, né? Porque tem várias faculdades na sua vida que nem sempre você é tão disciplinado. Claro. Tudo bem. A gente tá falando do de interesse interesse máximo também, sim. Agora, a bateria era uma coisa que quando eu comecei a mesmo ali uma aula, quando tive contato de fazer, ter um professor, uma responsabilidade, eu não me vi ali já me fazendo outra coisa na vida, entendeu? Não tem outra coisa que dá para eu fazer que vai ser melhor do que isso, tipo assim. Então eu acho que eu encarei isso com toda a minha força, a alma, assim, com a minha vida. Eu falei, é isso que eu quero. Então eu saía da aula, eu ficava todo dia com disciplina, praticando bastante, todos os dias. Desde 9 anos, assim. E aí você acha que essa prática foi se desenvolvendo, eu digo do que... Porque você tinha o motivo, era o que você aprendia na aula, misturado com as músicas que você queria tocar. Que batia no coração. E aí, essa que batia no coração, pelo fato de ter a informação ser contrastante, né? Porque você estava estudando estilos e talvez mais técnicas, pelo que você está falando do seu professor, né? Do estilo dele. Então você tinha que meio que pegar as músicas que eram de coração e ficar ali escutando e tentando tirar meio na sua. Exato. Né? E foi isso. Não, foi isso. Então eu tive o lado de ouvir, como o pessoal fala antigamente. Antigamente você colocava o disco e tinha que ficar reproduzindo. Então eu tive um pouco, mesmo sendo mais novo e já podendo estar lá com vídeo, etc., na parte do estudo, até porque não tinha ali toda a tecnologia de cabeamento para sincar as duas coisas para conseguir ver e ouvir, né? Tem essa dificuldade também. Então eu colocava aqueles toca-disco, toca CD, desse tamanho, aqueles esquisitinhos que tinha antes, né? E colocava o fone ali e ficava tentando tocar em cima. Então eu tive as duas coisas. A parte do estudo de ficar lendo a partitura, porque ele já, primeira aula, você vai decorar isso aqui da partitura. A aula foi dividida em metade tocar uns exercícios básicos lá de tambor, 4 e 4, 2 e 2, e já aprender a ler partitura. Na primeira aula. Nossa, na primeira já. Na primeira, entendeu? Ele tem essa parada também. Então, cara, eu acho que tudo isso contribuiu
que eu já era meio assim, senti que era isso pra mim, com a disciplina que ele aplicou lá, com o lance do meu pai também, tá em cima, achando, pô, tipo, sei lá, você estudar 2 horas e seu pai fala assim, pô, 2 horas, não sei se só 2 horas, acho que aí não vai chegar a lugar nenhum, sabe assim? Tipo, uns comentários que às vezes ele nem sabia da didática em si, de tempo que você precisa praticar ou não, mas isso me parece muito pouco se é o que você realmente quer. E eu encarava aquilo como assim, cara, realmente, eu acho que é pouco mesmo, porque eu não estou estudando 4 horas, 5, 6, tá? E às vezes eu fazia desafio comigo mesmo. É lógico que na maturidade dos estudos, você vai aprendendo a otimizar estudo e otimizar tempo, que não é o tanto de horas que você está ali que vai, isso aí a gente já sabe. Sim. Mas na época era um desafio. Será que eu consegui ficar 8 horas no instrumento? Tipo, ficava me desafiando, assim. Que eu acho que trouxe um pouco dessa intimidade também com o instrumento, né? A longo prazo, vamos dizer assim. E pelo jeito você gostava e gosta do desafio também, né? Não, eu acho que isso é o que me mantém... Uma parada que te move. Isso é o que me mantém E vivo. você acha que isso está relacionado a algum tipo de competitividade? Não porque competitividade é um lugar que pode soar... Sim. Mas eu tô falando até no bom sentido, de competitividade, fala assim, nossa, mano, porra, na verdade essa pergunta até vai para como que era se existia um grupo, ou era só você, sempre foi uma coisa muito você com você mesmo? Sempre fui eu comigo mesmo. Embora eu tinha essa banda lá com meu pai, com os caras e tal, mas eu não estava muito preocupado com o tanto de desenvolvimento que cada um tinha. Se estava nessa pegada também. Sei lá, o guitarrista, tô fazendo mais escalas aqui, aprendi essa... Cara, nem outros bateras também que estavam por ali. Era tipo assim, mano, meu drive, assim, é a minha vida. Você com você mesmo, é os desafios. Então acho que essa competitividade interna, sabe, de desafio, daquela coisa de você nunca tá satisfeito. Nunca. Não tem um dia na minha vida que eu tô satisfeito com o meu playing, sabe assim? Tipo, não tá rolando, todo dia não tá rolando. Eu acho que, cara, é isso que vai me levar até o dia da minha vida, entendeu? Sim. Porque eu acho que esse que é o grande lance, né? Você, não de não estar satisfeito, mas cara, sempre dá para aprimorar isso, aprimorar aquilo, seja na parte de compreensão, porque a sua cabeça vai abrindo, né? Cada coisa que você vai aprendendo, parece que é e a bateria, né? Vou falar do nosso instrumento, é um negócio eterno, não tem como, é infinito. As possibilidades são infinitas de estudo. Então, cada vez que você descobre uma coisa nova, seja de padrão rítmico, seja de técnica, uma velocidade que você consegue, aquele dia você experimenta uma velocidade com consistência que você não tinha ontem. Não que você não tinha, é que você não experimentou ela, por exemplo. Aí você fala, pô. Aí você já mexe com a parte de resistência, que é outra parada, que não tem nada a ver com técnica, né? Você fala, pô, eu tenho a técnica, mas não tenho a resistência. Aí você precisa estudar a resistência, que você começa a comprometer a técnica por causa da velocidade. Aí são, né, composições de coisas que viram outros estudos por si só. Exatamente, né? Exatamente. Que doideira, cara. Então o desafio era você com você mesmo, em cima daquela parada. Quando que a coisa saiu... Não é nem saiu, é tipo assim, quando que entra as primeiras bandas mesmo, assim, que você meio que ficou independente dessa... Tanto da coisa do professor, quanto da sua casa, né, do seu pai. Quando que você foi mais para tocar com outras pessoas mesmo e experienciar essa... Como que foi isso aí pra você? Então, mais uma vez, eu tocando em si eu comecei na igreja. Então, assim, a primeira música que eu toquei ao vivo, na frente de pessoas, já foi assim, lá. Só que foi uma música do Oficina G3, inclusive, sabe assim? Então, a primeira música que eu toquei ao vivo na minha vida foi da Oficina, com 11 anos de idade, com a banda do meu pai. Baita desafio já. Então, você tá ali com um desafio de estar várias pessoas te assistindo, todo mundo sabendo que é a primeira vez que você vai tocar, aí os pais olhando ali, o filho do fulano, olha, vamos ver. Então tá todo mundo com aquela tensão. Então assim, isso já vai quebrando, né, algumas barreiras de... Que é assim, né, vamos deixar até para dividir isso com a galera, que por um lado é a pior coisa que você pode pensar em passar nesse medo de pensar em estar nessa posição. Por outro lado, é a melhor coisa que pode acontecer com você. Você se expor a isso muito na cedo, hora, exato. Já resolve. É o lance do teatro, de quem dança, de quem está no balé, por exemplo, que faz carreira disso. Para você se expor, para você colocar você na frente de pessoas, para expor uma coisa que é muito vem de dentro e você sabe que você tem que usar o seu corpo e tal. Para você chegar nesse lugar, que a gente experimenta isso também, estando no palco, estando exposto. Cara, é um desafio para você conseguir ficar confortável. Tipo, você tá no palco, tem uma galera. O seu instrumento é como se fosse a parte da tua casa, tipo o seu quarto. Só que tem 500 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, Festival da Europa, 100 mil pessoas. E ali é a sua casa. Você tem que dar um jeito de ficar confortável com aquilo. E aí, é lógico que você passa por um momento de frieza também.
sempre dá aquele, né, o pessoal fala aquele quente no coração que você vai tocar, óbvio que dá. Mas se você usar sempre isso, você não vai conseguir ter uma frieza de conseguir tocar, mas se olhar de fora, porque você está performando também, né? Então você tem que performar, né? Enfim, as partes que eu comecei a sair mais daquele mundo assim e ver mais o lance das outras bandas, primeiro que eu comecei a expandir muito mais o lance do meu estudo com o lance dos bateras americanos, né? Tipo, Dave Weckl é meu ídolo mor, assim, na batera. Aí veio depois o lance do Virgil Donati, Simon Phillips, aquela coisa toda. Então tá boa, só para até conectar os assuntos, né, que a gente estava falando no começo, que você falou do vídeo né, que você assistiu várias vezes e tudo mais, que foi a parada que te fez até eventualmente ir para os Estados Unidos. Cara, eu acho que eu decorei a hora que a tia levanta para dar uma água pro cara. Entendi, Assim, entendi, eu sei, se você nível. assistisse, eu sei, entendeu? E dos três ali, o que te pegou foi o Dave Weckl. Então você acha que ele foi o principal, tipo assim, eu não sei se foi o primeiro ou se eventualmente isso foi, né, expandindo para outras pessoas, mas ele foi o primeiro cara que você falou, nossa, esse maluco aqui é a parada. Exato. Ele foi esse cara. Tirando da minha parte local, que foi o Valtão, que era o batera da oficina, vamos dizer assim, okay. Foi o Weckl que eu falei assim, caraca, peraí. Aqui o buraco é muito mais... Esse jogo é outro. Esse é outra parada. Isso aqui não dá pra ficar reproduzindo lá, que não vai acontecer nunca, entendeu? Tipo assim. Que legal. Eu lembro da sensação de ver ele da primeira vez. Que eu gostei muito das dinâmicas, da nuance que ele tem, né? Daquela coisa dele dar uma explosão de sextina cheio de double nos tons, mas é uma limpeza e uma pressão ao mesmo tempo. Como pode? Até hoje, assim, você não atinge nunca aquilo, sabe? Você fica sempre pensando assim... Porque até hoje, eu fui lá num camp que ele faz lá no Drum Fantasy Camp. Eu fui lá, né? Que legal. O cara me convidou lá, o empresário dele e tal. Conheci ele por um motivo lá de estúdio. Eu apareci por lá. Cara, ver o cara assim fazendo, né? Tipo, vou dar um exemplo aqui, X. Aí você entra naquele lugar de... Eu sei que também existem a reação das pessoas quando vê você tocar. Só que você tá no lugar de, depois de 24 anos fazendo a mesma coisa... Cara, não é possível que ele faz isso tão natural do nada. O cara tava almoçando, falou pra você entrar na bateria e faz um negócio. Falei assim, peraí, velho, não é assim. E às vezes as pessoas acham a mesma coisa, né, da gente. Aí o cara senta no banco e fala, não. É tipo assim, eu também falei, ixi, errou, velho, tô errado. Dei a vida inteira, tô errado, não é possível. Enfim, teve esse lance do Echo. Aí falando o lance das bandas, aí eu comecei a tocar com uma banda do ABC, que chamava Suprema. Só que eu já tinha uns 15, 16. Mas foi a primeira? Foi uma banda de sei lá, meu primeiro viagem de avião, sei lá, assim, sabe? Foi com essa banda. Abrindo pros shows do Evergrey. E aí depois eu fiz... O Eloy tocava com a União, com a banda União. Aí eu tocava lá às vezes também, quando ele não podia e tal. Então foi meio nessas bandas assim, até começar o lance de internet, porque teve o Batera Clube. O Ricardo Wedert, um grande abraço, um grandíssimo amigo meu, assim, hoje em dia, um amigo pessoal que eu tenho muito orgulho, muita gratidão também, porque foi um cara que me ajudou demais também. Tipo, aquele negócio de Expo Music, sabe? Tô lá com o meu pai, toca aí, não sei o quê. Aí toca lá no stand, faz a barulheira, pensa, não sei o quê. Um dia ele tava, né? E foi por indicação de outros amigos, assim, em comum. E ele me chamou lá no Batera Clube, que ainda era na garagem dele, sabe? Assim, nem tinha loja em si. Que legal. Então começou desde lá, acho que eu tinha uns 14 anos, talvez. Ele já me ajudou, sabe, com umas coisas. Aí eu trocava lá de fazer uns reviews de produtos. Ele, sei lá, me dava um prato, um negócio assim. Que legal, assim, já viu o seu trabalho, já acreditou, já viu que... tipo isso. Ele legal. falou, tem alguma coisa aí. E aí ele fez um vídeo, acho que ele tinha TechPix, olha só, hein? É verdade, existia mesmo, né? Porque você só via na propaganda. Ele tinha uma câmera, ele filmou eu tocando lá, quando ele já tava com o Batera Clube, e era, tipo assim, o início do YouTube, assim. Eu nem sei se era YouTube, ainda mandava por e-mail, alguma coisa subia, era só Google, sei lá, nem era, sei lá como que era. Mas... tipo, bem no começo do YouTube. E aí eu vi também ali, eu falei, opa, tem alguma coisa nesse negócio de vídeo. Eu gostei já desse negócio. Eu adoro tecnologia. Você sacou ali. Eu adoro muito tecnologia. Então, como é que você filma e... Aí eu falei, pô, eu tô me vendo num vídeo aí dos caras que eu assistia, sabe? Então começou a dar uma parada que eu falei, eu acho que tem um caminho aí também. Então acabou que ele me filmou bastante com esses vídeos ali. Do nada, faz um solo aí. É tipo você pegar um comediante e falar, faz uma piada, sabe assim? Sim, dá uma Hoje palhinha. eu vejo que é isso. Uhum. Faz um solo aí. Eu falo, sei lá. Um monte de coisa. E aí tem esses vídeos, inclusive, lá. E aí também foi esse caminho que eu comecei a fazer uns vídeos pra internet. Então eu tocava com as bandas lá e já imaginei aquilo como um trabalho também. De exposição, de, sei lá, marketing, basicamente.
Então eu já vi aquilo ali como uma coisa, opa, isso aqui tem Que uma legal. parada Então, que... Você enxergou... eu vou chegar em uns lugares que localmente aqui eu não vou. Lá na época. Por causa do lance do Batera Clube. Você via lá um feedback, não sei o quê. Sei lá, minha tia que conseguiu acessar e ver, que tá no interior. Ah, vi você tocando, mas nunca tinha visto ao vivo. Eu falei, tem alguma coisa aí, sabe assim? Sim, isso bateu. É pré, né? Enfim. Claro. Aí rolou, comecei a fazer vídeos. Que a história que eu falei de 15, 16, fui tocando, toquei na noite, bastante na noite, muito assim, na noitada, que é uma escola também, então tive a escola da igreja, a escola da noitada. Essa escola da noite que você está falando já é tipo baile mesmo. Tocar, exato. Fazendo bar, top rock, 40s, tocando tudo. Isso, exatamente, tocando tudo quanto é tipo de coisa. E dava muita aula também, comecei a dar bastante aula. Quando que foi isso que você começou a dar aula? Eu comecei a dar aula com 15 anos. Doideira. Igreja, dando aula para molecada, não sei o quê. E aí depois rolou o lance de dar uma escola de música. Também indicação de um amigo meu, Denis Silva, baixista, toca com o Baruch hoje e tal. Comecei a dar aula na escola dele. E aí teve esse lance das bandas, né, que a gente estava falando. Deixa eu ver qual mais. Eu esqueci o link que a gente estava. Não, a gente estava falando a gente, na verdade... de sair tocando. Aí o link que eu ia fazer era disso aí até chegar ao que eu toquei com o Kiko, que foi uma outra virada de chave. Que aí quantos anos você tinha quando você tocou com o Kiko? Kiko, 21, 22. Tá. Eu acho que era 21. Tá. Que aí foi o lance de... Ele me viu, foi uma indicação, que foi para ele umas 2 ou 3 pessoas indicaram lá para ele que ele precisava ir pro Brasil fazer uma turnê, que ele tinha gravado o disco com o Virgil Donati. E o jeito que ele falou, beleza, foi porque ele viu um vídeo meu no YouTube. Então, assim, fez todo sentido, assim. Ali na hora que eu falei... Costurou tudo. Agora fez todo sentido, porque eu comecei a fazer essa brincadeira com 16, 17, de achar que tinha alguma coisa a ver, e no final das contas, uma gig maior que veio, foi o Kiko vendo o vídeo e falou, não, acho que isso aí funciona para o que eu preciso. Entrou em contato comigo, pediu um e-mail e... Isso, então o Kiko foi a primeira grande gig, assim, foi a hora que a coisa virou para o outro, né? E dali, desde os 15 até chegar nesses 20, 21 que você tocou com o Kiko, você tava nessa coisa, baile... Todas as bandas fazendo todas as coisas. Tudo que dava ao mesmo tempo, aula pra caramba, não dormia nada, sabe? E a sua... Como que você fala, me guia mais ou menos bem mais ou menos assim, só para ter uma ideia da diferença de como que a sua prática foi evoluindo, né? Porque lá no começo, quando você estava falando do seu professor, você estava bem naquela ainda, descobrindo, tentando tocar junto com as coisas do Oficina G3, meio que indo pro samba, sei lá o quê. Quando chega nos 15 que você começa a tocar com as bandas e tá no baile e tudo mais, já existe essa coisa experiencial, então enquanto você tá tocando, você tá aprendendo, isso vira sua prática também, exato, né? Claro. Mas como que era a sua prática fora do palco nessa época ali dos 15 anos e como que você vê ela evoluindo e a diferença dela para quando você chegou nesse momento aí de tocar com o Kiko? Eu sempre separei muito o que eu imaginei como as músicas ali que eu tinha que tocar. Eu tentei respeitar sempre o lance de, mesmo você ter aquele ímpeto de nota pra caramba e tal, não sei o quê, eu aprendi rápido, um pouco até, sobre o lance nessa maturidade de, bom, aqui não é esses 5 minutos dessa música que eu preciso enfiar meus 5 anos de estudo que eu tenho aqui. Eu meio que saquei isso, porque senão você perde ali um negócio. Por algum motivo eu achei que esse era o caminho e era mesmo, no final das contas. Mas foi meio instintivo, assim, sei lá por quê. Então eu separava muito o que eu ia fazer lá na noite, tanto que eu nem tinha aquele repertório, que já era meio que pra ter, sei lá, se o cara cresce ouvindo Metallica, Iron Maiden e tal, eu não tinha aquele repertório. Então tive que aprender isso também. Então nesse processo de aprender, cara, você vai descobrindo outras coisas. O cara que estrategicamente mudou o segundo verso para caixa no 3, sei lá. Sabe, uma coisa muito mais específica. Total. Aí você vê, aqui respira mais, aqui respira menos, aqui é para dar um drive, a ponte, você... Sei lá, tem uma ponte que é mais... Você começou a identificar... Eu comecei a identificar a parte mais de composição, de arranjo. Sim, o que tá por trás, né? Tipo assim, por que é que isso fez isso aqui, exatamente, né? Entendi. Tipo, porque o cara foi nessa ponte, o cara meteu um chainão grande aqui, conduzindo... Tem uma sonoridade. Olha o efeito que isso criou, né? Porque essa ponte é mais energética, essa aqui é para ir mais para trás. Sabe? Que legal. Caramba, foi... Então eu acho que a noite me trouxe bastante isso, sabe? De começar a identificar, porque como você tá tocando várias personalidades ali, você meio que tem que se moldar ali, virar um camaleão mesmo em cada música, porque não é o
o Bruno, o artista, tocando aquele som. Total. É o Bruno servindo, só 100%. Sim. Sem assinatura. Não tem que ter minha assinatura aqui. Tá resolvendo o que aquela música Exato. tá pedindo daquele jeito Exatamente. que já foi consagrada. Então, ali, como né? eu faço para virar o Lars aqui? Tem que virar o Lars aqui, entendeu? Como eu faço para virar o Nico aqui? É o Nico aqui, E é sabe? interessante porque o que é, né? O que significa de fato virar o Lars ali, Exato. o que significa virar Exato. o Nico, E aí, que é o que você tá é falando. muito legal que a cabeça vai expandindo, você Claro. vai aprendendo que existe mesmo o caminho do simples, que tem uma personalidade absurda. Você fala, caramba, não é só esse... Porque ali eu tava... Era um período que eu tava 100% no 500 mil notas que dá pra ter, entendeu? Quando você descobre o paradiddle diddle, que você fala assim, caramba, isso aqui eu posso enfiar em qualquer lugar que vai soar um monte de nota. Só que aí tem o paradiddle com acento aqui ou ali. Aí você fala, sei lá, vou fazer uma virada, vou ficar acentuando com a mão esquerda agora porque eu preciso praticar esse lado, porque tá muito falho, sabe? Aquela coisa. Então eu tava nesse momento de explorar o máximo que dava da técnica. Foi justamente o momento que eu descobri o lance, de fato, do paradiddle diddle. Eu lembro dessa transição de falar assim, caramba, isso aqui é um mundo novo, não é? Você aprende, você fala, caramba, eu sei fazer coisas rápidas, interessantes, né? Tipo assim, com esforço diferente dos singles, né? É muito louco isso, né? Enfim, eu acho, pelo menos. Aí eu tive esse choque de ter personalidades das coisas mais, entre aspas, simples de se tocar, com personalidade, e tá em casa, igual um maluco, explorando o máximo. Então acho que a transição até chegar ao Kiko foi de, agora tem essa coisa muito complexa, sempre gostei, acabei gostando de prog, então os caras sempre, sei lá, o Echo, o Colailton, sempre teve música em 7, 5, que te leva pro prog. Quais são as músicas em 7? Você vai. Comecei a gostar muito de 6x8 também, assim, sou apaixonado por música africana, sabe, essa coisa do 12x8 como downbeat, mas ao mesmo tempo você tem o 6x8 que você consegue mesclar tudo, assim, eu fiquei apaixonado por isso. Então eu tava nesse momento de pesquisa absurda, e só que eu percebi, tem composição extremamente complexa que junta tudo. O lance você vai falar de Virgil Donati, que você tá falando do extremo de tudo complexo. A velocidade, o tipo de velocidade complexa, tipo de técnica, o jeito de colocar as notas, a assinatura do cara, os compassos, toda a parte técnica de tudo, né, da música, da composição. Aí eu falei assim, então aqui que eu vou ver se eu tô mesmo. E aí eu vi que... E ele bateu em você antes do chegar lá no Kiko, né? Não, sim, que eu já tava... Foi meio que duas fases. A fase 100% Echo, que me deu toda uma base técnica, e depois uma base mais Virgil, que foi o lance um pouco mais da agressividade, porque eu tocava de traditional. Então eu tinha que descobrir como fazer um single bom no surdo, com traditional, que não é tão usual. É difícil você ter... Porque uma coisa é você tocar o single solto, uma coisa é você ter aquele Sim, esse punch, essa mordida na nota, claro. E aí foi o Virgil que eu vi. Foi nele que eu vi isso, entendeu? Que o cara tem todo o punch que precisa com traditional. Só que aí quando você vai ver isso, você entra num loop assim que você vai. Isso aí é ladeira abaixo, né? Aí você quer ficar tocando em 19x16. Por que 19? Sabe assim? Você ainda gosta, né? E a parada, tipo, nossa. Você se ferra. Porque, tipo assim, aí é 17, 15, você vai tentando, né? E aí você vai tentando ficar confortável com o compasso, que é aquele momento que você fala, eu acho que até você perder o próximo downbeat ali, você falou, tá rolando. Então, o Virgil foi muito isso, que aí eu comecei a descobrir mesmo o lance de até me aprimorar muito mais na partitura, que é de tentar entender uma tercina de mínima, qual o efeito que eu consigo uma tercina de mínima sem ter que pensar nela, uma tercina de semínima, então, por exemplo. Desembolar a matemática disso para depois fazer musicalmente isso aí funcionar. Exatamente. Entendeu? Então, como eu, sei lá, faço o 3/4, etc., pensando de uma forma natural, mas conseguindo visualizar aquela, sabe, tocar, vendo a nota, né? Tipo assim, que isso faz muita diferença também. Então, foi com ele que eu consegui aí eu explorei muito a partitura, assim, o máximo que eu consegui, até o meu limite, né? Claro que jamais como os grandes mestres, Terry Bozzio, que são aí, os caras lê assim e falam, tá tudo preto a página. Eu falo, beleza, tranquilo, não é esse nível. Mas foi com o Virgil que eu comecei a explorar bastante e me deu, acho que, essa base, que foi, inclusive, o que chamou a atenção do Kiko quando ele me viu, foi uma música do Virgil Donati, que é em 19x16, inclusive. E aí, depois que isso começou, dessa parada com o Kiko, você acha que isso de alguma forma moldou a sua prática também? Porque assim, né, aí você está falando de entrar num outro
no outro percurso também, né? São outros tipos de shows, é outro tipo de reconhecimento, é outra pegada. tudo, né? Você acha que isso aí influenciou, pelo menos na sua cobrança, não sei, Sim, talvez? mudou no... É que aí é muito bem baterístico mesmo, né? Tipo, por exemplo, eu usava um pouco eu falo dos caras até do Angra, né? Que, pô, eu ouvia com uns 15, 16 anos, quando eu comecei a entrar bastante no lance do pedal duplo, assim, que por sorte, no meu segundo professor, fazia doubles nos 2 bumbos. E eu nem sabia que o Virgil fazia. Olha, que doideira, assim. Entendeu? Eu vi ele fazendo, mano, que tipo 215, 220 BPM, limpo, assim, em double. Eu falei, que merda é essa que tá acontecendo aqui, né? E com a dinâmica... Com a dinâmica boa, estável, tal. O Pipe Joares, inclusive, um grande abraço. Então ele já tinha esse lance mais do metal, do pedal duplo, dessa exploração, que aí ele me mostrou mais esse caminho. Ele foi a minha porta pro Virgil, vamos dizer assim, né? Então, o que mudou pra mim foi que eu fiz um link de quando eu comecei a estudar o pedal duplo, que eu usava o Angra como a parte linear dos singles pra ficar tocando as músicas. Okay. Sei lá, pegava a Nothing to Say, que é um pouco mais lenta, pra dar uma aquecida, e ia, sei lá, pra uma nova era, que já começa a trocar o registro da técnica. Sim, o lugar já é outro, exato, né? Se você vai levantar um pouco mais, você começa a tirar você um pouco mais a perna, perna. mais calcanhar. Então, minha troca de registro ali no 160, sabe aquela coisa ali? Sim. Que eu acho que é meio que natural, né? Do anatomia, vamos dizer assim. Eu acho que sim. Só se tiver outras coisas, mas mais ou menos isso. 160 BPM você começa a trocar o registro. Então, eu pegava uma de 155 e depois uma de 170, que aí eu conseguia explorar os 2 registros do single. Tô falando isso porque quando eu comecei a tocar com o Kiko, como eu falei, você começa a pensar um pouco mais estrategicamente na vida. Eu falei, e se, né? Tô tocando com o Kiko Trio. Tá tudo certo no Angra lá. Mas vai saber, né? Deixa eu me preparar aqui. Eu comecei a me preparar. É mesmo? Comecei, cara. Comecei a tipo assim, sei lá, tocar Nova Era 3, 4 vezes seguida, sabe assim? Tipo, pra resistência. Um pocket show de Nova Era, sabe assim? Sim. De 170 BPM, por exemplo, né? Então, porque eu falei, de repente, o Kiko num show ele quer fazer um trecho, como aconteceu. Então, cara, tinha isso também, claro. Isso ia mudar todo o show, pra mim. Como batera, você sabe qual é que Total. é. Se você explorar, às vezes, 30 segundos do seu máximo, você comprometeu 30, 40 minutos até você conseguir... a gente tá falando de físico, cara. Né? Tipo assim, quando o antebraço endurece, por exemplo, até você voltar, você sabe bem disso. Então eu falei, vou me preparar, porque eu tô de traditional ainda, que a preparação é outra pegada. Então eu vou começar... Aí eu fiquei me preparando, meio que falava, um dia se acontecer, tanto que 2 anos depois ele Foram 2 anos? 2 anos. Ele me chamou para tocar no Angra. Que doideira, cara. E me fala também assim um pouco, que me bateu essa curiosidade que tudo isso que a gente está, né, especificando assim tem muito a ver com o seu caminho baterístico, né, do posicionamento do batera, da preparação e tudo mais. Como que era mais ou menos a sua playlist assim, ou como que você lidava com o input de música? Como que era isso? Sim. E como que você dividia isso aí com o estudo, né? Porque no começo você tinha aquela coisa de tirar as oficinas de G3 ali, que era a parada. Exato. Como que isso aí foi evoluindo, ou como que isso foi saindo, ou entrando mais outras coisas? Como é que foi essa parada? Por um período, depois que eu passei dessa fase de oficina G3, bem do começo, vamos dizer assim, eu caí no que eu acho que meio que todo mundo que quer explorar um pouco mais o instrumento, cai, que é tipo assim, você deixa de ouvir um pouco coisas que você gosta realmente de curtir para pesquisa. Eu só ouvia coisas complexas para pesquisa. Entendi. O meu então gosto, o seu desafio estava ali também. O desafio estava ali. Então assim, acabou. Eu não ouvia sei lá, na minha playlist do carro um negócio que era para curtir. Sei lá, Metallica. Não, para mim assim, se eu tô aqui nesse momento para ouvir, eu vou ouvir o que tem mais de mais complexo. Era maluco. Uma missão. Era tipo parada. Isso, entendeu? Eu quero entender esse acento, sei lá, por exemplo, os finais de música do Echo, por exemplo. É uma maluquice que acontece, que ele começa e ele vai interpretando aquilo, né? Então tem uma metaleira fazendo um acento que se você parar mesmo pra pensar, fala, mano, como esse cara... Sabe, pensou nisso, tipo o maracatu, que tem os acentos ali na segunda semicolcheia e tal. Quando você começa a ouvir aquilo e fica confortável com uma segunda semicolcheia, com uma quarta semicolcheia. Então minha vida era essa, era pesquisar como ficar confortável com 7, com 5, com 11, sabe assim? Eu tô achando esse 11 aqui, tá tranquilo pra mim. Tô dirigindo e o 11 tá na minha... Sabe assim? Não bati ainda, doutor. Exatamente. Então eu só fiz isso por muito tempo, assim. E lógico, isso me ajudou demais, só que aí eu tive a outra fase depois, que é de hoje, não hoje, né, mas vamos dizer, bem antes ali, depois um pouco dessa fase só da pesquisa,
E lógico que isso inclui ouvir Tribal Tech pra caramba, que era... Porque como eu vinha também do lance gospel, vamos dizer assim, eu adorava black music. Então, aí você tinha um fusion mais funk, que era o Tribal Tech. Cara, Levadona mesmo. Nossa, gruvão pra frente. Meu, Kurt, você tá ligado? Então, assim, eu tinha muito disso. Só que depois, algumas coisas, eu fui filtrando o que do complexo vira gosto. Então eu tenho hoje várias coisas que eu ouço super complexas, que são do meu gosto mesmo, só que também eu fui moldando para coisas mais, por exemplo, Tears for Fears. Okay. Você descobrir a beleza tão grande nisso quanto o que você acha mais complexo. Então, o complexo foi deixando de ser o target do bom. Eu entendi. Entendeu? Total. Então foi mudando. O link de uma coisa com a outra, né? Foi, tipo assim. eu falei, beleza, complexo é complexo, simples é simples. Os dois são belo, igual, beleza? E aí eu tive talvez uma resistência interna de, será que eu tô me corrompendo, sabe assim? A religião da música complexa, sabe assim? Mas faz sentido se você for pensar que você ficou tanto tempo também, tão intensamente, né, elaborando aquela coisa que você foi virando, né? Sim. É natural de você pensar. Não, é natural, porque eu falei, pô, o meu primeiro professor, o que eu tocava era samba, semicolcheia, fazendo acento. Falou, agora você vai acentuar na segunda semicolcheia, terceira e quarta. Começando a tocar, eu não tocava a levada do AC/DC. Não era isso. Não tinha isso na aula. Era só coisa, sabe, ouvi Milton Banana, sabe assim? Sim. Falei, caramba. Então, depois fez esse link de... Eu acho que psicologicamente, talvez, poderia ter uma explicação que essa coisa complexa, para algumas pessoas, poderia gerar um trauma e para outras, para mim, gerou um prazer incrível de falar, é isso que eu gosto mesmo. Então, depois que passou essa fase do associar o complexo com o bom, né? Que nem tudo que é complexo é bom, nem tudo que é simples é ruim ou bom também, enfim. Isso aí saiu. Aí que eu acho que virou a chave da maturidade para mim. Ali eu comecei a falar, opa, eu tô conseguindo enxergar isso de fora. Como que tá meu groove? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fazer tô com a habilidinha aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Entendi. Mudou totalmente o olhar. Entendi. Deixa eu ver isso aqui, peraí. Não tá rolando, não groove isso aqui, no pocket, né? Tipo assim, é muito diferente você tocar as coisas no lugar que tem que estar do que tocar a música no mesmo, fio, né? que ela tem que estar. É outra parada. Então, aí eu comecei a entrar em outra fase do estudo, que era justamente, deixa eu tocar um Billy Jean aqui, pra caramba, deixa eu ver o que sai aqui. É simples, mas não é sobre ser simples, é sobre o groove, é sobre o pocket, existe isso e inclusive lá nos Estados Unidos, como tem muito essa questão, os caras tocarem muito para trás, né? Assim, eu acho que talvez uma característica cultural que se gera, que no Brasil, e eu tô falando, incluindo eu, né? A mim, tem uma característica de tocar um pouco para frente. Eu acho que tem a ver com o lance do samba, do carnaval, da escola de samba. Você tá sempre meio à frente. Empurrando. Sempre empurrando. Sempre pra frente. E lá é para trás, no geral. Então você vê a galera do black music, até os rocks com mais groove, soando um pouco mais. É diferente, você sabe, é bem diferente nesse sentido, né? E eu comecei a apreciar esse outro lado, que é um lado mais estilista, mais artístico, mais fazer a música respirar, é você se entregar para a música num outro sentido. Não de você como instrumentista, mas você como um músico, você entregar um produto para pessoas que precisam consumir aquilo também. Que doideira, né, você falando isso, porque sem querer te interromper, e a gente volta aí, mas é você também, porque eu acho que isso tem totalmente a ver com maturidade mesmo, né? Sim. E a maturidade musical de você começar a enxergar que a parada vai muito além do seu poder de play, exato, né? Porque o poder de play, claro, é importantíssimo e também tem um negócio da motivação. Tudo aquilo que a gente falou e continua sendo, sim, mas é você dando aquele passo para trás, que aí né, acho que nem importa mais a gente não precisa nem colocar em hierarquia, né? É bom, é ruim, é melhor, é pior. É você olhando para aquilo por outro ângulo mesmo, musical, né? Exatamente. De quais que são as coisas que encaixam, que fazem isso aqui ficar tão bonito, né? Exatamente. Que quando a gente vai falar sobre esse lugar de um groove, por exemplo, né? Qual que será que é a melhor sensação daquele groove, né? Como que eu causo essa sensação, né? Porque existe... É muito amplo, né? O assunto ele vai muito longe, assim. É loucura. E tem muito a ver com percepção. E eu acho que literalmente... O que você está falando, para mim, é literalmente da percepção da coisa. Você começou a enxergar mais coisas ali dentro. Exatamente. E falou, nossa, isso aqui é uma parada que eu talvez não tenha bebido tanto dessa água aqui ainda. Exatamente. E o que eu posso fazer para... Que eu tive que... Né? Exatamente.
não vou chamar de reestudar, mas de reinterpretar Claro. tudo que eu fazia. Aí mudou tudo, né? Porque, tipo, mesmo sendo muito complexo o que eu fosse tocar, Ainda cabe tudo isso. tem tudo isso. Claro, Tudo isso. claro. Cada camada de complexidade que você vai... Sim, o as groove tem que nuances. acontecer tudo ali. As nuances, o som que você está Exatamente. tirando ali, né? Tipo, tudo isso. Então eu comecei a ir muito para esse caminho também. Então eu comecei aí eu afundei um pouco mais no lance da música negra americana mesmo e o lance africano também, que aí você vai, que eu falei, o 6x8 eu já tinha esse gosto por algum motivo, e aí você vai, quando você entra no 6x8, você é obrigado a fazer ele soar bem. Que soar bem não é saber a fórmula de compasso que está acontecendo ali, é outra parada. Eu acho que o 6x8 ele entrega muito essa questão do groove, do feel, assim. Eu concordo. Só que de uma forma muito mais popular dentro do que a gente está falando. Porque, por exemplo, se você tocar um samba, você vai ver na hora, né? A gente, por exemplo, nasceu aqui, batera, não sei o quê, esse cara tá legal, você tá soando samba, vamos dizer assim. Tá dançando ou não tá dançando? Beleza. O jazz, você vai em Nova York, talvez muito mais, eu vou falar de mim, não vou falar de nós, vou falar de mim. O cara que cresceu naquela cultura, ele vai ver um batera, ele vai saber muito mais aquela culturalmente que está acontecendo ou não. Só que a gente é pego pela música americana de forma geral, que é o 2 e 4 aqui, seja rock, pop ou funk, né? Black music no geral. Então existe uma percepção ali do pocket dos caras que é diferente. Então, às vezes tem um clube lá mais de né, funk assim tal, black music, e aí você vê aquele groove acontecendo. Tem uma parada diferente ali. E na visão deles tem uma interpretação muito maior também disso. Porque é deles também. Sim. Só que isso foi exportado no mundo inteiro. Então a gente consome e a nossa música virou isso também, o 2 e 4. Só que a forma que eles colocam aquilo, por exemplo, aquele Stanley Randolph, que é o batera do Stevie Wonder. Sim. Assim, é uma parada, é inexplicável. É inexplicável. Aquele cara, você fala, faz um groove aí. Você fala, não, peraí, como assim? É muito bom. É muito bom. É outra parada, entendeu? Então, assim, é uma coisa aí, às vezes, intangível. É de cultura. O cara ouviu aquilo a vida inteira. O cara nasceu naquilo. É a cultura dele. É tipo pedir pra ele tocar um samba. Não vai acontecer do jeito que tem que acontecer. É engraçado você falar isso, né? porque a gente, pela visão do a gente como educador, né? Então, assim, o nosso papel é tentar dizer aquela coisa da melhor forma para quem está estudando, para poder direcioná-lo e ajudá-lo a chegar Sim. naquele... Então, quando a gente está sendo impactado por uma coisa como essa, existe o impacto, que é o impacto de você como player, que você está assim, nossa, eu estou entendendo 100% que aquela coisa que o buraco é mais embaixo. Exato. E eu sei que eu vou ter que... Precisa muito tempo de absorção e e minha percepção tem que estar muito agulhada e boa para eu poder esmiuçar aquilo. Detalhe. E para de fato conseguir falar aquela coisa. Sim. Né? E por outro lado, que é a perspectiva de educador, você está tentando destrinchar aquela coisa também. Você está tentando racionalizar aquela parada. É quase como se fosse assim, se a gente está falando de línguas. Línguas talvez seja um ótimo exemplo. Sim. Né? De você falar o inglês, por exemplo. Você está morando nos Estados Unidos agora, você sabe disso. Existe o você se comunicar, existe você falar fluentemente, existe você literalmente falar aquilo. Eu não queria falar perfeitamente, porque isso traz outras coisas. Mas eu estou tentando falar de como que você faz para literalmente dizer aquilo da mesma forma. Sim, exatamente. Né? Com propriedade. Com propriedade. Então, são logísticas diferentes, né? Porque falar aquilo ali é uma coisa, que é o que a gente estava falando. Então, você chegar e fazer aquele groove, beleza. Sim. Agora, falar aquilo de forma fluente, igual aquele cara que vem... né? Tipo, exato. Bem naquele lugar. E é difícil mesmo. Né? Tipo, querer dizer o que você está falando. Tipo, você está dizendo mesmo isso que você está falando? Isso. É aquela quando você está numa briga, sei lá? Isso. Cara, você tem certeza não é só um conjunto de palavras, não, né? Você tem está realmente, intensamente querendo dizer. Só que isso é muito, muito profundo. Muito profundo. É muito profundo. E aí que você fala, não tem fim. Sim. Porque toda linguagem, de qualquer lugar do mundo, vai ter isso. Sim. E aí você precisa, para você fazer aquilo, você pode, aí o que eu falo, é que eu lembro uma vez um artigo do Eco que ele escreveu, sempre escrevia muito bem também, né? Sempre educador, assim, então ele pensava também essas coisas, que ele falou, existe a ser musical e ter musicalidade. Eu acho que dá para separar um pouco, tipo assim, um cara musical, que é um cara que... vou colocar caricaturas aqui, tipo Colaiuta. Colaiuta é musical.
Você sabe que é. Você fala pra ele tocar no chão aqui, ele vai sair tocando e vai ser legal pra caramba, entendeu? Você fala pra ele dar uma brincada o samba é meio assim. Daqui a pouco ele tá meio que... Você fala, tá tocando uma caixinha de fósforo legal, sabe assim? Não é o do Ribeiro, mas tipo, Sim. vai tocar uma caixinha com um swing. Só que existem também os padrões que soam musicais. Que aí é o lance de você ter umas cartas na manga pra ter musicalidade. Entendi o que você tá então, falando. eu acho que essa é uma separação. De você ter padrões que soam musicais por si só e você ser musical. Quando eu vi essa diferença, inclusive li isso também, aí minha busca foi totalmente para esse lado. Porque a técnica nunca está 100% resolvida, mas você pega um conjunto de técnicas que você sabe que quando você precisar usar, ela está lá, porque você está praticando, a ferramenta está sendo praticada. Mas chegar naquele lugar é outra coisa. Ter a ferramenta é uma coisa, chegar lá é outra. Então eu acho que aí virou minha busca eterna, do feel, do pocket, do negócio, assim. Que seja o pocket do metal. Tem lá o pocket. Não estou falando só do black music. Claro. É o groove, né, eu dei um exemplo. Mas que seja no metal, no fusion, tudo tem aquela coisa ali, é uma profundidade assim, muito que grande. doideira, mas eu acho que isso tem muito a ver com essa maturidade que você falou, com certeza, né? Porque você vai também mudando de fases, literalmente, né? Seus interesses vão mudando. Você continua sendo esse cara que tem essa disciplina, que está afim de sempre, nunca tá suficiente, mas junto com isso também suas fases da vida vão mudando e seus interesses também. E eu acho super importante mesmo, porque... como a gente está falando até no lance dos bodybuilders, não sei o que existe um lugar ali de você... Cara, eu estava pensando esses dias tentando caracterizar algumas coisas, né? Que é tipo, quais são os tipos de esforços que você pode ter na vida, vamos dizer assim. Tirando a condição financeira, etc. Falando da vida mesmo, prática que você pode ter. Aí eu tentei caracterizar, eu nem lembro direito como foi, eu até escrevi isso, eu quero até postar um dia. Mas é tipo assim, existe o lugar onde você... vai falando da bateria, que é um instrumento totalmente dependente da sua resistência física, da sua força, etc. Tem muito a ver com o seu físico. Você vai tocar num aro de ferro que você está tocando um negócio de madeira que vai passar essa transferência de energia, e aí eu estou falando de mecânica, né? Não estou falando de energia, né? A astrologia não, porque o cara... essa energia mecânica vai passar totalmente para o seu corpo, né? Eu estou falando... Somos pessoas também que vamos para o nosso instrumento sabendo que a gente vai ter um desgaste físico. Isso te tira da preguiça, se você quer realmente ser aquela coisa que você quer. Porque tudo vai ter um esforço para você aprimorar, para você lapidar. Tudo. Qualquer instrumento. A flauta, você não mexe... Não, tudo tem. É difícil pra caramba, tudo. Mas na bateria, existe esse esforço que eu falei, comparado com o cara do bodybuilder lá, que é guardado as devidas proporções, você tá indo pro seu instrumento e vai se machucar, entre aspas. Você sabe que você vai apanhar ali, de alguma forma. Aquela dor muscular, fibra muscular, você vai sentir dor aqui, quando estiver dando single pra caramba, só de punho, vai dar, tudo isso aí. Eu achei legal porque você tem que sair da preguiça. E o que eu vejo hoje, muitas pessoas, às vezes, é que tudo que vai ter um certo esforço físico, às vezes você recua. Então, às vezes você vai ter muito mais gente trabalhando, por exemplo, no computador, e tá tudo bem, cada um faz o que quer, do que, por exemplo, deixa eu encarar um exercício físico que seja... Sabe, ou uma luta, uma dança, a bateria, um instrumento, que você sai do seu lugar de ir para batalha, sabe assim? Então eu achei isso muito interessante, na parte do estudo, você vai saber que você vai sair para isso, e aí isso eu acho que dá uma motivação de, quando você experimenta isso, para você sair. Eu acho muito difícil. Meio que o pessoal fala, você vê meio que escravo da técnica, sabe assim? Porque imagina você, que tem todo o seu background, toda a sua técnica, daqui 2 anos, não conseguindo executar o que você está, tirando a questão. Eu lembro que eu saí você está tudo bem na sua vida, na saúde e tal, não sei o quê. Imagina você falando, aquele double não está saindo mais. Não tem na sua cabeça você querer executar uma nota e não está acontecendo mais, né? Então, assim, eu estava viajando nessas coisas, muito louco. Eu preciso conseguir falar isso aqui sempre. Tipo, faz parte da minha linguagem. É a minha linguagem, não tem como. Só que você vai conseguir fazer só tão bem se você fizer a manutenção daquilo. Sim. Não mudando de assunto, mas meio continuando um pouco ali do ponto que a gente estava, né? Que você estava meio que entrou para a primeira maior gig, que foi com Kiko, e já logo na sequência Angra.
Dali para frente, como que é que ficou isso aí? Você acha que foi um outro salto ainda? Como que você vê isso hoje? Ali eu já estava no meu... Quando você às vezes consegue mais se olhar de fora, ali eu já estava no... Bom, é isso que eu preciso. Então, assim, não teve uma transição ali muito grande de outra fase. Até porque, sem querer te interromper de novo, você já estava há 2 anos praticando olhando para aquilo. Olhando para aquilo, fazendo o lance de, tipo, igual eu falei, tocando às vezes uns trechos de umas músicas desse estilo e tal. Então, para mim não teve muita... Agora, o que teve de fato foi o lance estar mais preparado na parte de resistência física. Agora, em questão técnica e tal, não teve muito. O que mudou, que aí é outra fase, que é quando eu comecei a olhar, colocar na prática a parte de composição, de arranjo, de tudo que eu tinha. Entendeu? Que foi ali, que foi com o Angra. Porque assim, eu fazia gravações. Tem um estúdio lá em Mauá, do Giba e tal, eu fazia a gravação de uma banda local, de rock, pop, mas também era coisas comerciais. Assim, de certa forma já vem com uma demanda meio implícita, né? Já existe mais ou menos um caminho que é uma coisa... Você tem que fazer isso. Tal, o conjunto de viradas está mais ou menos... Você tem um pack ali que você sabe que você tem que fazer e não tem como sair. Então, eu saí desse lugar do só fazer coisas comerciais e pop, etc. E fui para... Pô, isso aqui é uma banda já... Virou, sua banda. Sim. Virou sua banda. Você tá ali agora, é o cara... Uma banda estabelecida, que tem a sua história, a sua cultura. Passaram 2 grandíssimos bateros, Ricardo, Aquiles, que cada um tem um estilo totalmente diferente, um jeito de fazer. A banda é marcada por essas fases e os bateras, tirando a questão dos cantores, dão essa, a gente sabe, imprime muito o estilo, porque tem a ver com o drive. Com certeza. Do próprio batera, onde ele leva a música, né, na hora de compor também. Então, eu sabia de toda essa carga que a banda tinha. E era hora de eu colocar isso no jogo, né? Tipo, treino é treino e jogo é jogo. Então, você olhou para isso? Você chegou para... Olhei, sim, senão eu fiz, falei, vamos ver o que está acontecendo, porque eu já conhecia o trabalho dos dois nesse sentido de praticar, né? E aí eu vi ali que, pô, como posso dizer, de uma forma tranquila, eu vi que eu tinha material para aquela bagagem me trouxe materiais para trabalhar. Entendi. Por exemplo, você me apresenta um riff e eu tinha caminhos para seguir. Você tinha coisas na mochila para chegar e apresentar contra caminhos. aquele... Eu falo assim, ó, o básico você já tem, você põe um sample lá no computador, você já tem lá. Agora eu vou instintivamente para outro caminho, para, de repente, nesse caminho te sugere até coisas diferentes do que você está fazendo. Mesmo que depois eu tenha que voltar para o básico, para o simples, mas então, a partir dali foi sempre o meu caminho de fazer com os caras, entendeu? Tanto que depois de tantos anos, eu gravei o 3º disco, né, do Angra ano passado, e com o Kiko, o 2º disco, entendeu? Então tem várias fases instrumentais dele e eu gravei o 2º disco dele o ano passado também, que é tipo assim, mesma coisa, só que aí com outro estilo, que é mais instrumental. Então o instrumento tem que falar um pouco mais e ele dá toda essa liberdade, porque ele quer, obviamente, que tenha lá as melodias icônicas que ele tem, nos versos e refrões e tal, mas também pode explorar mais a sua linguagem, porque está sendo construído um projeto, ele gosta de fazer cada disco um projeto novo. Tem ali, obviamente, tem a linha da linguagem do cara que não tem como sair, mas a direção, ela pode ir para qualquer lugar. Diferente do Angra, que você, embora você vai ter músicas novas, composições, você não vai... Né? Claro, total. Ele tem muito mais liberdade então, e para você, consequentemente, também, né? Exato, de imprimir coisas. Então, assim, ali tem uma impressão muito mais orgânica das coisas mais primitivas da minha fase mais louca de estudo, entendeu? Porque ali é meio, tipo, sem formato, né? Tipo assim, na parte de linguagem é mais sem formato. Aqui eu uso a minha linguagem, mas com formato mais metal. Aqui... Então, assim, é até legal de ser com o Kiko, né? Que tem história totalmente com o Angra, total, né? Faz todo sentido. Legal demais. E como que foi sua abordagem para as coisas que já existiam, assim? Porque você está falando muito do... Né, que você tinha falado, passou aqueles 2 anos ali com o Kiko, já meio que tocando uma coisa ou outra, vai que você... Então, assim, a coisa acontece. Como que foi sua abordagem para... não explorar, né? Para poder... estar sentado tendo que reproduzir, né? Porque a gente entra numa
numa banda desse calibre, você tem uma responsabilidade, né, Sim. para reproduzir o que já foi feito ali. Então, antes de chegar nessa parte de composição, como que foi sua abordagem para... Então, minha parte de reprodução foi sempre tentar manter o máximo que dá. Ao mesmo tempo, eu venho da escola do improviso 100%. Então, é muito difícil para mim. Muito difícil. Isso é uma arte que alguns têm e eu não tenho. E não quero ter. Essa é a questão. Eu não tenho porque eu não quero também, entendeu? Não Sim. me interessa. De reproduzir 100% igual no próximo show. Porque eu quero estar vivo naquele show. Keep it fresh. Entendeu? Então, assim, eu posso... A parte de arranjo icônico, obviamente... Até a virada da Spread Your Fire, por exemplo. Claro, eu vou fazer exatamente o que está ali. Não vou inventar uma coisa do nada, assim. Vou fazer o que tem que fazer. Claro, então as coisas que são icônicas, e eu consigo identificar, obviamente, tem um arranjo muito específico com os caras, uma convenção, uma virada icônica, uma cúpula que isso faz sentido pra caramba, aí eu mantenho. Agora, viradas de conexões, que elas estão ali só para conexões, aí não. Aí eu vou, cada show é um tom diferente, é 2, é 4, é C, aí é paradido ou dido, eu não sigo não. Até porque eu não sou muito das 100% viradas lineares. Sempre tem uma mistura. E eu sei que o senhor também. Então, assim, eu venho dessa mesma parada. Eu não vou... Não vai ser toda virada que vai ser linear, vai ser uma mistura. Quase todas são misturas. E a que era só linear, provavelmente vai misturar no próximo show, entendeu? Tipo assim, tá tudo bem. E que doideira, porque enquanto você tá falando, eu tô pensando aqui na situação, né? Porque assim, eu passei por algo parecido com Sepultura, porque eu tive que representar o que o Igor já tinha A feito. entidade Igor Cavalieri, tipo assim. Tive que sentar naquela cadeira ali, forma de falar. E, eventualmente, também, né, passar pelo lance de chegar uma hora de você imprimir algo com a banda, uma vez que aquilo já está acontecendo, você vai compor um disco. Mas eu fiquei pensando, né, como o Angra já tinha tido duas fases diferentes, né, você acha que teve, ou passou pela sua cabeça, né, ao longo do processo, até de preparação e na hora de tocar mesmo nos shows, existiu alguma diferença de abordagem entre uma coisa e outra, tipo, as coisas de um você tocava mais assim ou de outro, existiu isso ou não? Você sempre foi meio... Tinha um pouco de diferença, porque o Aquiles, ele é mais metódico no som dele, né? Sim. Inclusive a própria personalidade, né? No caso, então assim, isso transfere para o som do cara. Sim, esse então, é o objetivo dele. Exato, esse é o objetivo dele, claro, já falou isso diversas vezes, e isso fica muito claro no som dele. Ele é metódico na forma que ele imprime a linguagem dele no meio da música. O Ricardo tem a coisa um pouco mais do orgânico também, mais que é um solto, pouco mais espontaneidade, vamos dizer assim. Sim. É claro que se é o objetivo de um ser metódico, a espontaneidade dele é essa. Então, respeitando as espontaneidades de cada um. Claro. Um é mais orgânico e o longe outro... da gente querer colocar Claro, pelo amor de Deus. Os dois excelentes. É só o jeito de abordar como você vai colocar aquele arranjo. Então, teve isso de sentir que, sei lá, numa Nothing to Say, por exemplo, embora seja uma música que tem um drive ali diretão, você pode brincar um pouco mais numa virada, porque você sabe que ela foi feita mais solta. Ela não foi feita ali. Essa virada tem que ser assim. Já o Aquiles tá claro que ele quis colocar daquela forma, né? É tipo um jeito mais Rush, assim, de pensar, né? Tipo, é uma 100% composição. Sim, é uma construção feita para aquilo ali mesmo, sim. Entendeu? Então são duas escolas. Eu tô bem no meio do caminho, mesmo, de pensar. Eu acho que eu tenho que ter a parte de arranjo que vão ser reproduzidas no show daquela forma, grooves muito icônicos para mim do que eu fiz assim, para lembrar. Então eu tenho que fazer aquilo exatamente como eu fiz, porque aquilo faz parte da minha linguagem que eu fiz naquele momento, então eu quero reproduzir sempre daquele jeito. Só que vai ter os outros momentos que, como eu falei, coisas de conexão, uma brincadeira numa cúpula, um stackzinho aqui, ó, com a direita fazendo 2 e 4. Isso aí vai brincar. Todo show vai ter um negocinho. Que doideira. Então, eu gosto de estar assim, todo show. Então isso foi se transferindo consequentemente até para o jeito que você abordou a composição com eles, né? Exatamente. Você realmente está nesse lugar e você, na hora de criar, você estava também meio que indo para esse lugar. Tipo assim, as coisas que são as coisas, eu já estou imaginando que isso aqui vai ser isso aqui, aquilo ali são lugares que eu posso fazer o que eu quiser. Eu gosto de entender a sonoridade. Se é uma coisa que vai ser um tambor mais grave ou vai começar na caixa, essa aí tem esse cálculo também. Mas esse cálculo, eu acho que ele
vem mais da musicalidade em si do que propriamente eu vou fazer essa parte, tipo assim. Então, por exemplo, se eu for fazer, sei lá, música que eu tive que fazer 3 takes, uma parte específica que estava sendo difícil de fazer, as 3 partes, os 3 takes, provavelmente vão ser bem diferentes um do outro. A linguagem do que eu queria propor tá ali, mas o que foi usado vai ser muito na hora, porque eu gosto de, entendi o que eu preciso cumprir nesse papel, o que eu preciso servir musicalmente. Como eu vou, que ferramenta que eu vou usar, aí na hora a gente vai fazer. Eu gosto disso, pra caramba. Eu queria falar um pouco sobre preparação, assim, no geral. E aí, algumas coisas que eu acho que a gente podia pontuar, que eu acho que são muito interessantes, né? Uma delas, obviamente, quando você teve que assumir ali que o Eloy se machucou, e você teve que fazer aquele... Né, eu me ferrei. Imagino, porque na hora que eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu, quem que vai fazer isso aqui? E por uma coincidência do universo, bizarro, e de você meio por ali e tal, salvou a parada. Mas eu queria falar, assim, até antes disso, né, de você com gigs que você tem que se preparar, né, das gigs até que você está fazendo agora recentemente, como que funciona isso para você dentro do seu estúdio, né, que é tipo assim, peguei isso aqui, essa aqui é a missão, como que é o seu passo a passo para se preparar e chegar no dia daquela gig ou audition, seja o que for, né? Então, o lance do Sepultura foi bizarro, né, porque eu tive que tocar 3 bateristas icônicos ali, né, que passa pelo senhor, né? Então, assim, eu falei assim, cara, peraí, o que eu vou fazer aqui da minha vida? Então, ali eu acho que foi um boost, né? Um booster, né? Vamos dizer, da minha preparação para outras gigs. Né? Dá pra fazer. Foi num período muito curto que eu tive que colocar à prova o jeito que eu me preparo quando eu tenho mais tempo. Sabe assim? Total. Esse método funciona. Basicamente, o que eu fiz ali foi mais ou menos um dia e meio, vamos dizer assim, até a hora do show mesmo, que eu fiz um treino de resistência, puro e simples. Treino quase tipo academia. Assim, academia na bateria. Tá. O cardio no limite, coração 200 ppm, aquela loucura, para eu falar assim, se eu chegar no meu limite ali no show, porque ainda é um show de metal, eu tenho que performar, embora eu esteja fazendo sub em um dia e meio, eu tenho que dar um jeito de performar ali também. Então eu falo assim, deixa eu jogar o meu limite aqui de tudo, de o que eu consigo de mais rápido, mais forte, para falar, beleza, agora eu tenho. Porque eu já teria que praticar isso nas músicas também. Porque tem essa energia na música. Claro. E aí no dia seguinte, cara, eu fiquei às 10, 11 horas tocando as músicas. Só que... Mas de cara, você já pegou, sentou e tocou? Não, primeiro eu ouvi tudo. Então, como que me fala desse... Que eu fiz? Eu peguei no meu iPad lá, que é o grande salvador da pátria, né? Porque você pode apagar a hora que você quiser as coisas e tal. E eu ouvi a música, prestando muita atenção e fazer uns bullets, assim, sabe? Tipo, aqui tem uma pausa. Não onde, mas essa música tem uma pausa. Então, tudo meio que te trigava ali, que você falava, isso aqui é pequenos problemas. Exato. Ou de percurso, exato. Você entende. Falei, essa conta não fecha em 16 compassos. Tem 9 aqui. 9 compassos aqui. Falei, esse cara é desgraçado pra caramba. Tá. Tudo que era encrenca, você foi escrevendo essa encrenca ali. Aí fui pontuando. Aí beleza. Aí depois eu ouvi de novo, sem pensar em... Falei, cara, eu vou começar a ir pra batera. Aí eu fui música por música. Tal. Depois que eu fiz isso, Não, mentira. O meu processo depois disso é começar realmente a dar uma canetada nas músicas. Entendeu? Tá. Mapa ou canetar nota por nota? Tá. Fiz um mapa primeiro. Aí o mapa tocando e fazendo o que era aqueles pontos que eu anotei. Falou, opa, é aqui, mais ou menos. Então tá tipo... pós-segundo refrão, entendi. Tem essa figura. Posicionar no mapa aquilo isso. Ali exatamente. Aí eu fui posicionando, porque aí eu já tinha pelo menos um mapa ali, claro. Né, pá. E aí foi o que eu fiz. Aí eu fiquei repetindo, tocando. Depois que eu toquei, aí eu fui dar uma, sabe assim, tipo, falei, peraí, o que se eu não anotar agora, que eu só consegui porque eu fiquei repetindo agora? Você sabe como funciona isso, né? Eu fiquei repetindo tanto agora que tá beleza, mas amanhã certeza que eu vou esquecer. E isso aqui é um ponto-chave aqui. É uma volta, um flan de caixa na volta do refrão por não sei o que, eu tenho que parar. Aí eu comecei a ouvir de novo as músicas, só que aí escrevendo. Aí um processo mais burocrático isso, mesmo. Aí escrever, tipo assim, os grooves, as ideias, tudo assim, sabe? Escrevi bastante mesmo, assim, bem, eu tenho até lá. Depois até seria legal. Que legal, claro. Como eu enxerguei, né, as coisas legal. Assim. Cara, aí foi isso. Aí no outro dia em Los Angeles não, foi em San Diego, primeiro show, passagem de som.
Aí como é perto lá, eu fui dirigindo mesmo pra já não perder tempo nenhum. Falei que eu vou no limite do que eu preciso ir, porque eu fico praticando de manhã, aquela coisa toda. Cheguei direto lá na passagem de som. Passamos o show inteiro. Ah, passaram o show, isso eu ia te A gente perguntar. passou o show. Aí, sei lá, tipo a Rise, que tem aquela... Aquele... Mano, por que naquela velocidade tem um trick ali que é tipo assim, pra quebrar a perna de todo baterista. Mas tem, você tá ligado? Então ali deu uma encrencada assim de lembrar naquela... Tá mó rápido aqui, eu tenho que... Puta, então ali consegui resolver. Essa foi a primeira que apareceu alguma... Não, mais na hora de tocar com os caras, porque eu não tava tocando mais com a batera, dando trigger pra mim. Tipo, eu não tava tocando com a Sim, com a você não música. tava escutando a coisa. Exato. Você porque tinha que fazer. a batera dá um trigger, você Claro, sabe, você tá claro. tirando. Pô, o cara, Na hora vem ali, você lembra. O cara tocou um surdo que você falou, pô, vai vir essa É, parte. sim. Aí eu tava sem os meus triggers sem os de kills. batera, né? Vamos dizer assim, os kills, né? Bom, melhor. Então ali nessa parte dava uma travadinha assim, aí a gente teve que passar tipo umas 3, 4 vezes pra eu criar um sistema onde, mesmo lendo e tendo toda a coisa, porque eu queria performar também. Eu queria ficar tipo, tô numa orquestra, na Claro, big band, mano. assim. Sim. Sabe? Então eu falei, eu quero não ver isso. E aí eu consegui achar o jeito, e aí no show funcionou. Então já nessa passagem, você foi especificamente nas músicas que te deram essa trava. Exato, eu já pedi, falei, vamos já, entendeu? Tá. Vamos aquecer com uma mais tranquila, para não ir já direto na ride, assim. Sim. Mas aí eu já fui direto para ela, porque falei, sabia que ali ia dar umas travadas por não ter a batera, a música junto tocando, né, ao mesmo tempo. Aí funcionou. Que doideira. Como que foi, na hora que... Aí eu tô pensando mais no aspecto psicológico, assim, né? Do nível de encrenca, né? Quando o Eloy te deu o toque, tipo assim, cara, é isso aí. Porque provavelmente quando ele te falou, ele na cabeça dele é tipo assim, a única pessoa que tá aqui, que vai estar na mão, que vai Tá poder fazer isso. possivelmente, ele, né? velho. Não Pode tem ser mais que ninguém que eu possa... E aí, como que foi na hora que bateu isso aí pra você? Tipo assim, porque tem aquele, tipo... Você aceitou, você vai aceitar, porque você vai fazer isso pelo cara, mas não, tem mas no início eu não aceitei. dentro de você, tipo assim... Não foi. Não É foi, mesmo? Você falou não? Não, não falei não, mas eu falei assim, preciso pensar. É mesmo? Preciso. Eu falei, Essa falei, foi a não foi resposta. tipo, quero, bora, que legal. Não. Primeiro que eu fiquei em pânico de saber que eles tinham machucado. Claro. Bem sincero. Sim. Tipo, falei, mano, como assim o cara se machuca? Eu já fiquei pensando no pior. Imagina o cara. Sim. Quando que bate é muito merda, ruim. bicho. Sim, Imagina quando você. Você não sabe o que vai acontecer, velho. Imagina você quebra a mão, eu caio aqui, quebra a mão. Falo, Sim, total. Saco mó demais. desgraça. Beleza. Fiquei nisso. Aí eu falei, pera, agora eu tenho que pensar. Será que dá? Sabe assim? Falei, show na quarta-feira, na segunda, meio-dia. Como vou fazer um show, subir no palco com Sepultura pra fazer um show? Eu fiquei muito assim. E eu tava com a minha esposa, foi bem na hora que eu saí do estúdio. Cara, que eu tava no meio de um processo eu tava gravando 2 cursos e me preparando pra turnê com o Felipe, do disco dele, que também é uma encrenca Cheio de bizarra. encrenca, tô ligado. Não sei pra quê, mas tem um monte de encrenca. Então eu tava nessa preparação. E eu falei, pra ir pro Brasil, né? Pra vir pro Brasil, no caso. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Fiquei pensando bastante, cara. Fiquei pensando em outros nomes. Quanto tempo foi isso aí? Até você ligar de volta e falar... Umas 2 horas até o Eloy falou assim, ixi, cara, a gente precisa resolver essa parada que eu tô me ferrando aqui, tipo assim também, né? Tal. Aí o Andreas me ligou e tal. Aí minha esposa assim, ela, não, você consegue, tipo assim, né? Botando uma pilha. Eu falei, meu, tem um dia e meio, velho, eu não quero... Você eu não não tá vou subir ligado. num palco pra fazer feio, primeiro. Tem que fazer, né? Primeiro que eu não quero me expor dessa forma. Segundo, pô, você não sobe lá pra fazer qualquer coisa, né? Claro. Enfim, deu certo, entendeu? Então, Aí, 2 horas pra pensar se 2 ia. horas, Aí ele deu um toque, o André deu um toque também, eu falei... Aí o Tom também ligou, eu falei, vamos fazer? Vamos. Pô, o que você precisar, tal, foram bem, assim, foi bem legal mesmo, todo o processo. Todo o suporte. Todo o suporte, tal, os caras reconheceram bastante isso. Era para eu ter continuado na Perna do México, a gente fez 3 shows. Teve México na sequência. Era para ter México na sequência, mas aí se eu fosse, eu ia, tipo, detonar, colocar um explosivo em todos os meus outros projetos. Aí eu tive que falar, ó, galera, eu só posso fazer esses 3, e tanto que eles conseguiram adiar depois, deu tudo certo. Sim. Mas aí foi isso, aí eu falei, vamos fazer e tal, aí ele conseguiu já ficar mais relax, porque ele, né, tinha que voltar pro Brasil, aquela coisa toda, por causa da perna, e foi isso, cara. E no show, como que é o seu... a sua visão, assim, depois que a parada aconteceu,
você olha, né, de fora, tipo assim, passei Sim. pelo rebuliço, pela aquela Aquela coisa coisa. toda. O que você pode dizer que você tira disso, assim? Como que você viu a parada? Você ficou satisfeito? Você sabe os momentos que tiveram coisas? Como que foi a real, assim, né? Porque, lembrando, assim, né, só deixando bem claro que para todo mundo que trabalha profissionalmente com isso, né, seja qual for a encrenca que a gente pega, a gente sabe que existe uma margem que todo mundo espera de erro, cara, Sim. né? Porque, tipo, você tá pegando uma situação Exatamente. 10 minutos antes dela acontecer e você tá usando o máximo que você pode, você tá se doando o máximo, mas tem uma, né? Como que foi essa avaliação de você com você depois disso? Cara, depois disso, primeiro que eu consegui comprovar o meu método de preparação. Eu pensei justamente, eu falei, caramba, eu faço nisso só que com tempo, né? Eu tiro umas 3 músicas, caneto a música, no outro dia eu pratico ela de Sim, novo. daqui um mês o show. Né? Beleza. Só que foi um boost nesse processo. Então, primeiro eu olhei no método mesmo. Falei, pô, isso aí funciona. Que legal. Só que junta a sua energia, essa adrenalina, seu ímpeto e tal. O que eu olhei de fora no play em si é aquela coisa. Se eu tivesse mais uma semana, sabe assim? Sim. Que é aquela coisa que só você sabe. Assim, mais uma semana. Se eu conseguir fazer isso, tipo assim, em um dia e meio, uma semana eu estaria muito tranquilo tocando esse show. Que também é pouco, né? Totalmente. Já seria pouco. Só que aí o meu padrão de pouco mudou ali, sério. Que legal, claro. Mudou um pouco. Claro. Falei assim, caramba, eu precisaria de um mês pelo menos para fazer um show desse. Em condições normais. O Eloy, vai ter uma operação. Um mês dá para fazer. Beleza, a gente vai tirando. Que também já seria uma encrenca do caramba, mas dá para fazer. Então foi isso, meio de avaliar o método, assim. Eu não me cobrei no sentido, no pós, de eu tinha que ter tocado aquilo daquele jeito. Tal. Não, eu não tive essa cobrança porque eu sabia que era humanamente impossível fazer uma coisa perfeita com um dia e meio, tendo essa complexidade que tem das 3 fases que são bem diferentes uma da outra, né? Tipo assim, umas das outras. Então eu não tive muita cobrança nesse sentido, não. Mas a lição é, esteja preparado. Você viu isso aí de uma forma, porque, né? Tipo assim, esteja preparado mesmo. Se você quer estar no jogo da música, do negócio acontecer, você tem que estar preparado. De alguma forma. Seja, no caso, ter a resistência que está em dia. Se eu estivesse fazendo só uma manutenção técnica, sabe, de resistência, funcionaria. Porque às vezes você não está na fase de, sei lá, muita pesquisa, coisa descobrindo, que você está só fazendo uma manutenção técnica, que também é humano, beleza. Mas tem que manter. Porque senão, se eu tivesse... Eu até tinha falado, né, com a minha esposa lá, que eu falei, a gente tinha planejado alguma viagem no final de semana. Porque eu, basicamente, não gosto de viajar para lazer. Não é meu negócio. Não gosto de ficar fora da batera, isso já começa a me incomodar. Não, é sério, tipo, não dá. Pra mim é demais, entendeu? Vai pra praia, não tem negócio. Um dia no máximo, vai ser. Pelo amor... tipo isso. Aí eu já falei assim, se a gente tivesse feito uma viagem que a gente talvez ia fazer no final de semana, tipo Vegas, um negócio, sabe? Aquele bate-volta ali, eu já ia ter me ferrado, entendeu? 2 dias, se eu tivesse sem tocar batera, acho que não daria pra fazer o show. Você sabe bem disso. Sim, 2 dias ali. Se você está pensando no aspecto físico, né? Físico. Eu não dava pra entregar legal o show se eu tivesse, tipo, 2 dias sem tocar batera. Não é uma parada que você chega e faz. Não dá pra fazer. É morrer, seu coração é tipo um hit. É sério. Se fazer um hit na academia, entendeu? Se você não tá preparado, você faz 2 minutos de hit, você já tá com o coração aqui no pescoço. Que bom você trazer isso, porque assim, como que existe um paralelo e se sim, quando que eu imagino que sim, né? E quando que isso começou, que você começou a entender também que para o que você faz, né, e para todo mundo que trabalha com alta performance, que tem essa motivação de estar sempre quebrando esses limites, né? Como que é o seu treinamento físico? Como que é essa preparação sua e como que isso, né, anda em paralelo com o que você faz? Tem 2 coisas. Quando eu estou me preparando mais para os shows do Angra, eu tenho uma rotina que muda. E a minha rotina comum é mais de pesquisa, ver se minha técnica está do jeito que eu gosto muito de tipo double, por exemplo. Eu gosto não do double em si, mas de estar com ele em dia que ele me avisa que eu tô ok. Tá. Então ele é seu termômetro. Meu termômetro de tipo assim, qual que é o extremo que eu consigo de fazer uma nota clara com double na mão esquerda no surdo. Puta, essas notas estão clarinhas do jeito que eu quero. Sabe assim, isso demora até no seu aquecimento para acontecer, né? Então, eu tenho uma manutenção técnica mais pesquisa no instrumento, tentando coisas novas, estudando outros ritmos, estudando 6, tentando inverter os 6 o máximo que dá assim na vida e curtir um pouco o tocar em si, livremente.
Não preciso, né? E me fala só para eu entender especificamente, isso tem um sistema pronto ou isso tudo que você está falando faz parte de um todo, assim? Faz parte de um todo. Não, Tá, então não é uma coisa que você chega, agora eu vou fazer isso aqui, depois eu vou para esse 6x8, depois não. Vai acontecendo, porque eu acho que isso também vem com a maturidade, obviamente, do estudo, que é você saber otimizar o tempo e otimizar o estudo. Qual é o estudo que eu consigo fazer, que eu consigo colocar 3 técnicas que eu quero desenvolver num mesmo groove. Eu quero estudar double na mão esquerda, mas ao mesmo tempo eu quero estudar aquele tap pós-rinshot, para ele estar melhor. Então você já está fazendo os doubles com esse tap pós-rinshot ali e estudando uma variação de semicolcheia com intenção de tercina aqui a cada 3 na mão direita. Beleza. Aí você pode estar estudando pedal duplo ao mesmo tempo. Sim. Você está fazendo 3 coisas, que é dividindo o seu cérebro em fazer um groove confortável, mudando sua mão direita, fazendo os doubles aqui, o pedal duplo comendo solto. Você vai otimizando o estudo. Que em algum momento não tem que ser assim, né? Você tem que, de fato, separar as coisas para você chegar num nível técnico, para então você ter essa liberdade de ter a consciência de, mesmo estar fazendo coisas separadas, você sabe que tudo está soando do jeito que teria que soar. Isso vem com o tempo. Então essa otimização de estudo, ela te traz o caminho da liberdade para estudar pontos que você precisa, como se fosse um livro que você precisa estudar um capítulo específico daquele livro. Um livro é desse tamanho, né, de um monte de páginas, você fala, esse capítulo eu preciso disso. Você tem toda aquela informação na mão, mas você fala, eu quero trabalhar nisso. Então isso vai mudando dia após dia. O que eu faço mais sistemático quando é a preparação do Angra, que aí eu preciso estar com a resistência, com o pedal, com o single, ele é facinho de descoordenar. Facinho, você sabe bem disso. Então, tipo, descoordenar no sentido assim, nossa, que vai ficar bizarro. Mas se ele não tá, eu falo que é um single bem liso, sabe assim? Ele dá uma descoordenada, não sei. Então, é uma coordenação mais, né, plus resistência que você tem que ter, né? Endurance, sei lá, aquela coisa total. Toda. Então, eu faço o quê? Eu tenho uma parada de tocar 1h30 de singles em 150, 155 BPM, sem parar, fazendo um groove. Que aí eu já fico ali martelando no rinshot, para o negócio pegar legal mesmo assim, para já as bolhas já dar uma melhorada, e o pedal tá com a coordenação do jeito que eu quero. E a condição você vai variando. Aí eu vou brincando e tal. Só que aí eu faço 1h30 sem sair da batera. Tipo, 1h30? 1h30... Literalmente, direto. Sem parar. Tá. Então eu faço 1h30 desse pedal de 150. Raciocínio, vou correr, sei lá... Maratona mesmo. 15 quilômetros. Exato. Tá. Então eu faço assim um trabalho que eu chamo até de... Eu falo cardio na bateria, porque tá para chegar nos limites, porque quando eu chego está totalmente confortável nesse single de 155 BPM, por exemplo, em semicolcheia, eu falo, agora eu vou começar a brincar de 5 em 5, até chegar no meu limite. Tá. Só que quando está muito coordenado, muito na mão, e aí eu começo a fazer estudos que eu acho diferentes só da resistência, que é de tipo de explosão. O jeito que você vai encaixar a nota quando é muito explosivo de velocidade é diferente de construir aquela velocidade. Então tem o estudo de construir a velocidade e o estudo de explosão daquela velocidade. E essa explosão você está falando de saltos? Saltos. Então você está em semicolcheia e vai para fusa, por exemplo, ou cestinha. Exato. Aí eu faço essa diferença, essa separação, mas também o de não estar tocando. Estou fazendo um groove sem pedal, a 220 BPM, agora vou dar um tiro de 4 compassos. Entendi. O jeito que você vai encaixar a sua técnica, por estar muito rápido, se fosse fazer, porque é diferente você estudar lento e estudar rápido e colocar uma câmera lenta, por exemplo. Você vai ver que seu movimento é um pouco diferente. Claro. E como encaixa, para mim é importante. Então eu faço o estudo de ter a consistência na velocidade X, que vai me dar coordenação geral, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Se eu tiver em 155 estudando uma semana, 1h30, quando for 170, tá tranquilo. Eu estou bem na troca do registro, às vezes eu forço para baixo, para cima e tá tudo certo. Agora, encaixar um 205 do nada é outra parada. Total. Outra parada. Mexe com outra coisa. Então eu separo um pouco o estudo dessa forma. E isso vem e tem academia, treino físico junto? Suplementação, coisas do tipo assim que andam em paralelo ou não? Cara, eu comecei a fazer academia recentemente, faz uns 2 meses. Então eu estava naquele período de adaptação, nunca tinha feito academia. Nunca tinha feito. O que eu faço, eu já fiz há um tempo atrás, eu gostava de correr um pouco. Tá. Parei e fiquei só umas caminhadas. Mas sempre bem solto assim, nada solto. muito... Tá. Agora faz 2 meses que eu comecei mesmo, só que assim... Eu tenho essa parada também. Eu coloquei na cabeça que eu quero fazer e eu gostei, entendeu? Gostei do ambiente, gostei de me exercitar. Você lembrar que tem um músculo ali que você nunca sentiu uma dor nele, mas... E eu já consegui sentir melhoras, por exemplo, lombar, né?
Batera, geralmente você pega aquele bumbo pesado na frente, é sempre a postura ruim. Uma, duas, 50 mil vezes, Exato. chega uma hora que dá um problema. Então, assim, uma hora ou outra tinha uma dor na lombar, sabe? Dá uma travada a mais do que o normal. A idade vai chegando, vai não sei o quê. Então, é hora de juntar a obrigação com uma parada que eu gostei da academia. E agora eu não paro mais. E virou o meu novo hobby. Que legal. E descobri uma coisa nova. Tem muita coisa que anda bem próximo, assim, né? Quando você pensa no treino físico. Exatamente. Assim, né? Até você tá mencionando e chamando isso meio de treino na própria batera mesmo, bateria, né? Sim. Eu acho que vários desses caras que trazem esses treinos são ótimos objetos de estudo pra gente, até pro modo total. Que a gente otimiza nossas coisas, Exato. O jeito que a gente vê nossa prática. Né? Tem muito a ver com a batera, cara. Total. Muito a ver com a batera. A forma que eu vejo eles falando, porque aí a gente tá falando dos caras lá de super alta performance do deles. Uhum. Então o cara tá 10 anos querendo que o bíceps X, tirando qualquer outra coisa de suplementação, parte química, eu tô falando do esforço físico que eu vejo o cara fazendo todo dia. E tá daquele tamanho também. Não só o tamanho, mas a força de carga que o cara tem, às vezes o cara nem é tão grande. Né? Os caras mais não necessariamente naturais, uma coisa tá junto com a outra. O cara que é mais natural, por exemplo, mas tem uma força absurda também. Igual tava com o Sérgio Sacani lá, o cara tá levantando 340 no leg press. 340 quilos. Mas o que é isso, cara? Entendeu? E ele tá vindo de um lugar da obesidade, ele tá perdendo peso, já perdeu 36 quilos e o cara tá levantando 340 quilos lá, entendeu? Aí você vai fazer 80, sabe? Você fala assim, meu Deus do céu, tô ferrado. Tanto que eu fiz quarta-feira, eu tô todo quebrado, nem sei como vou tocar hoje, tô ferrado. Tô doendo. Tô todo dolorido. Cara, ontem pra subir escada, tava tipo assim, no corrimão, assim, parecendo um tiozinho de 98 anos, assim, sabe? Assim. Enfim, mas eu percebi que a energia que a gente usa, tô falando da parte física e mecânica também, para conseguir um objetivo que é... Você sabe muito bem o que é você ficar praticando um rinshot, por exemplo. Você quer uma consistência de rinshot, que vai dar bolha, vai dar calo, aí vai dar sangue pisada, vai dar um sangue pisada embaixo daquele calo. Os caras são na mesma pegada. Eles sabem que eles estão indo lá, que é pra, tipo, sabe assim, pra rasgar músculo. Sim. Que é o que a gente literalmente, faz né, muitas vezes, principalmente nesse estilo que a gente toca mais, né, vamos dizer assim. Que é para machucar, vai machucar, entendeu? Machucar para aquilo ali crescer e criar essa resistência. Criar resistência, aí com a consistência você vai crescendo e etc. Né? Mais memória muscular também. Você, só para trazer um paralelo rapidamente, assim, que eu acho que tem muito a ver, né, com saúde mental, assim, porque muita coisa do exercício físico, e a gente como batera, a gente já tem um pouco desse... nem privilégio, né? Porque é o que a gente faz, então naturalmente a gente já tem uma coisa que corrobora com aquilo que você disse, né? O fato da gente sentar na batera, você já tá vencendo uma resistência, velho. Você vai apanhar daquele rinshot ali de volta, você vai para casa com aquela dorzinha, você tá, né? Então naturalmente a gente tem um pouco isso. Só que como que é para você, porque aí a gente falou também no começo, né? Que você tem tá sempre se colocando naquele lugar que você quer estar no limite para depois subir aquele pouco, sempre tentando subir, né? Porque é muito legal, mas anda muito junto com isso, essa coisa dessa cobrança excessiva, né? Do compromisso com um negócio sempre que você está sempre numa busca eterna de algo que é utópico, né? Porque Sim. não existe esse lugar, né? Então não é que a gente está dizendo de tipo assim, não, eu quero chegar aqui. A gente está falando de eu quero chegar nesse lugar físico. Tipo, eu vou subir o topo da montanha. Não é tangível. Exato. É intangível. E como que você agora, né? Nesse momento que você está, como que você lida com isso? Existem momentos que te dão uma baixa, tem momentos que você fica ainda meio tipo, não, cara, ou que você tem que se forçar muito. Como que é isso para você? Boa parte dos meus dias saindo do estudo da batera, se fosse colocar uma coisa bem específica, caramba, falta muito ainda. Para quê? Para um lugar que não existe. Não sei. Falta muito, mas não sei. Todo dia eu saio da minha sala assim, né, com uma sensação de podia ter rendido mais, né, no estudo, dá para render mais, dá para melhorar, aquela questão ainda não está do jeito que eu quero, aquela resistência não era para ter sentido fraqueza naquele momento, entendeu? Ou foi um negócio que você fala assim, isso é interessante, mas foi um momento só que não é parte da sua rotina, que é o que eu falei, que é aqueles momentos de pequenas felicidades que você fala, olha, que legal, aí você não consegue produzir mais, sei lá, por algum momento. Então, que eu estava falando do Gary Novak lá, que ele falou assim, os seus melhores momentos só você conhece.
Cara, eu achei sensacional. Porque é meio isso mesmo. Se você for falar disso aí, Da parte técnica, do seu pico do que você fez, você fala, cara, vamos dizer, com audiência, se as pessoas vissem isso, meu Deus, sabe assim? Só você conhece. O melhor mesmo. Porque é onde você tá mais, sei lá, se é a palavra, nu. Mas diante do seu instrumento, sabe sim, assim? Sim. Tipo, cara, eu vou colocar o que eu quiser aqui agora, porque só eu mesmo, assim. Mas é louco pensar nisso, né, velho? Porque, ao mesmo tempo, como que a gente pode fazer para trazer mais disso para a parada, sabe? Porque acaba que pensa, né? O que priva a gente de estar nesse lugar na frente das pessoas? É justamente a capa que a gente envolve a coisa, porque a gente tem essa cobrança de, tipo assim, precisa estar aqui para essas pessoas verem que isso é muito foda. E mas né? isso para mim é bem resolvido no sentido de produto. Ok. Entendeu? O que é o cinema? O cinema, um filme. Você vai assistir um filme, você não dá para ver erro de gravação. Tanto quando você vê, você fala, o diretor, os caras não viram isso, sabe aquela coisa? É lógico, mas cinema ainda é arte, entendeu? Então, assim, não deixou de ser arte, pelo que está sendo apresentado como produtos sem erro. Eu acho que existe o lugar de você, como produto mesmo, comercial, sabe assim? De tipo, bom, essa aqui é a minha marca e eu preciso preservar isso em relação a alguns tipos de erros. Agora, para certas ocasiões e para certos tipos de músicas, por exemplo, eu acho que dá para você ir tirando os filtros. Entendi, assim. total. Então, que é o assim, exemplo do próprio Gary Nova aqui no Baked Potato tocar um free. Agora entendeu? Ele não vai arriscar muito uma virada maluca tocando com a Alanis na TV. Sim. E a cabeça dele tá livre para fazer o que ele quiser, mas ele fala, não, deixa eu ir no mais seguro aqui, porque é o que eu preciso. E o Echo fala que é o 70%. Você tem o seu 100% que é você, com você mesmo. Mas quando você vai para algum lugar, você usa o seu 70%, porque você tem aquela margem ali de respiro. Não é sempre 100% assim, mas eu penso assim. Então, quando eu estou num ambiente X, eu sou um produto que eu preciso entregar dessa forma. Entendo. Com essa imagem, sim, com esse filtro, com essa capa. Mas eu vou tocar no Baker instrumental, que eu preciso soltar o máximo que eu preciso na hora de fazer um solo com um vamp, por exemplo. Ah, meu amigo, você que se vira para segurar esse vamp aí. Que eu vou embora. É o Chambers, entendeu? Sim. Que é a escola Chambers. Tipo assim, eu fui ver ele com o Osnoy no Baked lá. É assim, cara, arrepia só de lembrar. Porque, falou assim, agora é o meu momento. Existe o respeito de, lógico, dar um chão, né? Porque tem as escolas de improviso também. A escola do Chambers falou, valeu, tamo junto. Em algum momento a gente encontra ali. Em algum momento a gente encontra os caras tendo que, tipo assim, segurar um vamp absurdo de complexo. Assim. Não tem downbeat no riff. E ele, tchau, volta, depois volta aí. O trem dá a volta e ele chega. Essa é uma escola. Eu gosto dessa escola e essa escola para mim é mais sem filtro. Porque ele escolheu. Então acho que dá para escolher isso. Eu acho que isso é uma escolha. Ela é difícil de atingir porque você vai errar. É aquele coisa que a gente vai chamar de erro ou arriscar acidente. Tudo bem. Não sei como a gente vai colocar isso, mas vai acontecer. E quanto mais você fizer, aí acho que é questão de prática também. Quanto mais você é exposto a isso, e eu estou falando isso por uma percepção prática. As pessoas que eu vejo no Baked, por exemplo, que estão lá toda semana fazendo isso, têm mais desenvoltura. Eu acho que é tipo falar num palco para Total. Entendeu? Total. Eu acho que é uma questão de prática, não só de nudez na hora de tocar. Acho que tem a prática. E nem de ser aleatório também, nem de né? ser aleatório. Não tocar qualquer Do coisa. nada, de repente, o cara não virou um figurão. Não. Eu acho que é uma questão de prática, sim. O cara vai praticando a ficar totalmente confortável com aquilo. Porque eu tenho ainda uma preocupação quando eu vou improvisar, por exemplo, que eu toco com o Rafa Moreira lá no Baked e tem vários vamps e tal. Eu ainda tenho a preocupação de deixar os dois com o chão. Sim. Só que eu não queria ter essa preocupação. Então toda vez que eu vou, eu busco isso. Mas existe uma forma de não ter essa preocupação e estar totalmente livre e ainda dar uma indicação ou outra de chão para os caras, sabe assim? Claro. É um processo, é uma prática, entendeu? Na minha opinião. Muito massa, velho. Pô, quero te agradecer demais. Tamo junto, cara. Valeu, foi muito honra massa. Demais estar aqui contigo, velho. Um prazer imenso. Um bom show hoje à noite. Obrigado. Acho que eu vou lá te ver, parece. Vou tá convidadíssimo. Convidado de honra. Muito bem. E vou lá te visitar, hein? Tamo junto. Já. Cara, pintou em LA, obrigação me dar um toque lá. Nós. Certo? Tamo junto. Valeu. Muito massa. Você ainda tá gravando aí, não tá? Então pronto, tá bom. Eu vou até deixar isso aí tudo desse jeito, cara.
Que a galera vê que o negócio é... Massa, legal. Na verdade, eu cortei essa câmera recentemente. Mas estão rolando ainda? Então, Pode It's rolar, rolling, pode rolar man. tudo. aqui está, já Então deu pronto. Eu tô sempre rolando, velho. Vamos lá, olha o que aconteceu. outra no Instagram. O André apareceu aqui, a gente já tinha finalizado a parada, o André apareceu com uma pergunta do Instagram. Eu nem sei de onde, como que é que ele tirou essa pergunta e como que isso aconteceu. Fala aí. Henrique Borja, quais livros você estudou e recomenda? Ó, Olha que eu não falei de bateria, né? Às vezes pode ser livros... isso. Cara, de livro, vou falar de batera, eu não zerei, mas eu li muito Gary Chester lá, o New Breed, né? Que é tipo Gary Chester, Icônico. que é tipo icônico, todos os padrões, aquela coisa assim, como eu falei, não zerei, mas tudo que eu estudei ali da parte de coordenação... Você foi desde o começo? Assim? Fez os sistemas, né, e tal. De todos os sistemas, foi Sim, passando? Porque fui chega uma hora passando. que começa a ficar doidão, Não, assim, né? fica uma maluquice. Mas até onde eu precisei disso para interdependência, me ajudou demais. Então, desde ficar conduzindo com a mão esquerda e tal, isso me ajudou demais. Aquele do Future Sounds, do David Do Garibaldi. Garibaldi. Isso é Sensacional. bizarro de bom. Tinha que ser obrigatório em todas as escolas do muito Brasil legal. e do mundo. Porque ali é uma biblioteca, né? Uma enciclopédia de boas ideias, né? É, muito bom. E tem também o do Gavin Harrison, aquele Rhythmic Perspectives. Não conheço. É, Conheço ele ele. tem 3 livros. O Perspectives é um que ele... Cara, agora eu não lembro se é o Perspectives ou o outro, porque são bem parecidos. Um é vermelho e outro azul. Enfim, um dos 3 que também tem sistemas, só que são mais complexos. Mas é a mesma ideia do Gary Chester. Digamos que é quase a mesma ideia, só que os padrões são um pouco mais complexos e... Cara, é basicamente a mesma ideia. A ideia que eu tô dizendo no sim, sentido de, né, você vai pegar esse aqui, esse é o seu sistema, e você vai ler isso aqui com você vai o brincar outro membro. com sei lá. sistemas, só que já começa com sistemas mais complexos, né? Vamos dizer assim, com tipo 3 notas, sabe? Aquela coisa de colocar 3 figuras de semicolcheia diferentes. Tá, tipo, o cada sistema em membro. si já é um Já é exercício o de sistema, dependência. exato. Só o sistema que você já fala assim, dá vontade de desistir. Sim. E ele tem em 6x8, muito. Que aí, meu amigo, é um saco sem fundo. E boa essa que o André falou, porque ele falou, né? Pode ser livros de bateria ou livros. Tem algum livro que te chama a atenção assim, que você curte? Cara, as coisas que eu li pouco. Pra ser você bem não sincero, curte muito. não é muito, sua- não é muito minha praia, não. Você é um cara mais do quê? Nem audiobook ou sei lá, ou até podcast? Podcast, assim, eu você acho que curte? é o meu esquema, assim. O que eu fiz muito, que era, tipo, tudo que tinha que não tem nada a ver com livro, no caso, mas as filosofias vindas das videoaulas que eu acho que eu assisti na época, principalmente, todo mundo, assim. Então você aqueles consumiu muito dessa. Consumi muito desse discurso, que tinha muitas videoaulas que era, tipo, um bate-papo. Então já era meio um podcast ali, de Sim, VHS, sabe de certa assim? forma, Então sim. é mais meu formato, assim, Que legal. de consumir. Muito bem. É isso? Valeu. Fechamos? Valeu, Tamo galera. junto. Valeu, Bruno. Partiu. Nós.